Igreja, Vamos ya a iglesia. não vou demorar muito. No demoraré mucho. Muitos irmãos moram longe Los hermanos moran lejos do horário. de horario. Tem muitas coisas para resolver da obra de Deus. Muchas cosas a resolver en la obra de A Dios. obra, quanto mais cresce, Cuando más crece, mais nós trabalhamos. más trabajamos en la Então obra. vamos ler a palavra de Deus Veamos la palabra de Dios. em 1 João. Primera de Juan. Não é Evangelho de João, não, viu, meus irmãos? É 1 João. Primera de Tá lá Juan. pertinho de Apocalipse. Cerca de Apocalipsis, Primera de Juan. Capítulo 2, Primera de Juan, capítulo 2 verso 18. y versículo 18. Que diz assim a palavra de Deus: Que dice así la palabra de Dios. Filhinhos, Hijitos, é já a última hora. es el último tiempo. Como ouviste que vem o anticristo, Si uno viste que viene el anticristo, também agora también ahora muitos se têm feito anticristos, muchos surgieron anticristos. por onde conhecemos Por esto conocemos que é já a última hora. que es el último tiempo. Saíram de nós, Salieron de nosotros, mas não eram de nós. pero no eran de nosotros. Porque se fosse de nós, Si hubiesen sido de nosotros, ficaria conosco. quedarían con nosotros. Mas isto é Mas esto es para que se manifestasse para manifestarse que não são todos de que nós. no todos son de nosotros. E vós tendes a unção dos santos Vosotros tenéis la unción del e Santo sabei tudo. y conocéis todas las cosas. Grita, meu Deus! Mais forte, meu Deus! Meu Pai! Fala ao meu coração, Senhor. O que eu preciso ouvir da parte do Senhor. Fala comigo, Jesus. Me alerta, Senhor, não ser enganado pelos falsos profetas. Me ajude, Senhor. Fala o meu coração. Estou pronto para ouvir a tua voz. Usa o teu servo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deixe assentar, igreja do meu coração. Irmãos ouvintes, Queridos hermanos oyentes, de todo o Brasil e toda a terra, Brasil y toda la tierra, irmãos que estão aqui presentes. hermanos que están presentes, Eis aí a santa palavra de Deus, y la santa palabra de Dios, alerta do Espírito Santo, alerta del Espíritu Santo, qual usou o apóstolo João, usando el apóstol Juan, já bem no final do primeiro século. al final del primer siglo, Com o avanço da igreja el primitiva, avance de la iglesia da primitiva, pregação da doutrina do Senhor, predicación y doctrina del Señor, dos milagres, curas e divinas, milagros y curas divinas, salvação de almas. salvación de almas. No meio da igreja se levantou alguns En enganadores medio de la iglesia se levantaron que não engañadores, suportaram a sã doutrina. que no soportaron la sana doctrina, Eles não perseveraram por muito tempo na casa de no Deus. perseveraron mucho tiempo en la casa de Porque é o Dios. que diz a Bíblia: Pues dice la Biblia, aquele que usa de engano na minha casa, que usa de engaño en mi casa, ele não permanece. no permanece. Então, com o avanço da igreja, Con el avance de la e iglesia, povos de muitas nações, pueblos de muchas naciones pessoas até mesmo de outras y religiões, hasta de otras que religiones, se converteram a Jesus ali. convirtiéndose a Jesús ahí. Mas alguns, por não vigiaram, Algunos no vigilaron, deram lugar a Satanás, dieron lugar a Satanás, deram lugar ao diabo. dieron lugar al diablo Ele começou y comenzó a querer promover falsas doutrinas no meio da a igreja. promover falsa doctrina en la iglesia, Começou a causar divisões na igreja. causando división en la iglesia. Começou já a não obedecer aos seus líderes, No obedecer a los líderes, que eram os apóstolos. que eran los Não apóstoles, começou mais a obedecer mais a doutrina do Senhor. no obedecían la doctrina del Señor. Em anos anteriores, Años anteriores, o apóstolo Paulo já tinha advertido sobre isso, el apóstol Pablo había predecido sobre a sobre eso, apostasia que viria nos últimos tempos, sobre la apostasía que vendría en los que últimos alguns tiempos, abandonariam a fé em Deus que abandonarían la fe en Dios e algunos, se daria ouvido a doutrinas de demônios, darían oído a la doctrina de que demonios, chegaria um tempo que não suportariam mais a sã doutrina. que ya no soportarían la doctrina y llegaría Eles el tiempo, sentiriam comichão nos ouvidos sintiendo comezón en los oídos, e eles amontoariam para si amontonarían para sí doutores e mestres doctores y da maestros corrupção e do pecado, de corrupción y pecado, para formar doutrina para si mesmo, formando doctrinas para sí mismos, desviando os ouvidos das santas verdades da palavra de Deus, desviando los oídos de la santa verdad, la palabra de e Dios, dando ouvido às y fábulas, dando oído a fábulas dando ouvido aos espíritos enganadores. y a los espíritus engañadores. Paulo também alertou, usado por Deus, Pablo alertó también por Dios,
usado pelo Espírito Santo, usado por el Espíritu que Santo, o diabo também se transformaria em anjo de luz que se transformaría en ángel de luz, el para diablo, tentar enganar os crentes. para intentar engañar a los creyentes. Paulo apela também pela doutrina da queda, Aquella doctrina de la caída de Adão e Eva, de Adán y que Eva, foi persuadido que fue persuadido pela serpente. por la serpiente. Paulo usa o mesmo significado, Pablo usa el mismo que esse significado. mesmo demônio que usou Ese mismo demonio que usó, também infiltrar nas igrejas para enganar a muitos, quieren infiltrar en las iglesias y engañar a com muchos, suas palavras persuasivas, con sus palabras persuasivas, para enganar o coração dos simples. para engañar el corazón de los sencillos. Então agora Ahora entra o apóstolo João aqui, viene el apóstol Juan aquí, já num tempo muito difícil, un tiempo muy difícil. porque aqueles que saíram do meio de nós, Aquellos que salieron de medio de que nosotros, saíram da doutrina verdadeira de Jesus, salieron de la verdadera doctrina de Jesús. os apóstolos e Cristo não podiam aceitar aquelas pessoas ali dentro. Los apóstoles no podían aceptar a esas Eles personas não dentro. podiam aceitar mais aqueles cooperadores, No podían aceptar esos não cooperadores, podia aceitar mais aqueles membros, ni aquellos miembros, não podia aceitar mais aqueles pastores ni aquellos pastores, que já não obedeciam mais à doutrina do Senhor. que ya no obedecían la doctrina del Señor. Então o que aconteceu? ¿Qué sucedió? Aqueles homens saíram do ministério de Deus, Que ellos salieron del ministerio de da Dios, igreja primitiva, de la iglesia primitiva, e começaram a ser enganados pelo diabo. comenzaron a ser engañados por el diablo. E começou a se levantar seitas e heresias, Se levantaron sectas herejías, falsos profetas. falsos profetas. A igreja La primitiva, iglesia primitiva ela nunca se aliançou com a política. nunca se alió con política. Não, 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 não. No. Os políticos que estavam lá no mundo, Políticos que están en el que se mundo converteram a Jesus, deixaram a política. dejaron la política. Então a igreja era perseguida La iglesia era perseguida por não aceitar por no aceptar a política, la política, por não aceitar as concupiscências do no mundo. aceptar la Os concupiscencia del mundo. apóstolos de Cristo Los apóstoles de Cristo muitas vezes eram presos, chicoteados, eran presos y por azotados pregar a verdade, por predicar la verdad, por pregar contra a idolatria, por predicar contra la idolatría, pregar contra as feitiçarias, contra las hechicerías, pregar contra as prostituições e adultérios contra prostitución y que adulterios tinha nas cidades pagões da Grécia, que había en las ciudades paganas de que eles Grecia. adoravam os deuses estranhos, Adoraban dioses extraños, conhecido como Zeus, conocidos con Zeus, Artemis, Afrodite, Afrodita, Apolo, Apolo, que eram deuses estranhos, dioses extraños, é da corrupção do pecado. de corrupción del pecado. E a igreja ela contra aquilo La iglesia era contra e aquello, pregava. predicaba. Chegou um certo tempo, Llegó un tiempo, num grande avivamento lá em Éfeso, un gran avivamiento en que Éfeso. os bruxos, ao ouvir a palavra de Deus na boca de Los Paulo, brujos oían en la boca de Pablo chegou la a palabra. lançar os seus livros em praças públicas para ser queimados. Lanzaron sus Diz a libros para ser Bíblia. quemados pela Houve Bíblia. até Maior mesmo o que está em nós, colapso Mayor el que está en nosotros que o no que está comércio que el que está en el mundo. da idolatria. De la Que idolatría. as pessoas começaram a abandonar as imagens de escultura Abandonaron las imágenes de e escultura. aceitaram o Senhor Jesus Cristo. Aceptaron a Cristo Jesús. Demonstração do poder de Deus, Demostración del poder de Dios. do poder da revelação de Del Deus, poder de la revelación de do Dios. poder que tem a palavra por intermédio do Espírito Santo, Poder que tiene la palabra del Espíritu Santo. não por letras, No por letra. não por livros herégicos, Por libros herégicos. somente com a unção de Deus, Solamente con la unción de Dios. do Espírito Santo. Del Espíritu Santo. Aqueles homens que apelavam para os seus livros herégicos, Hombres apelando para sus libros herégicos. escrito por homens Escrito por hombres. que são falhos, Son fallos. eles caíram. Cayeron. Aí Paulo já dizia falando, eu não ensino por papel ou por tinta, Yo no enseño por papel por tinta, decía mas sim Pablo. por revelação do Espírito Santo de Sí, Deus. por revelación del Espíritu Santo. Diz Eclesiastes 12, capítulo 12, verso 12. Eclesiastes 12, verso Vamos 2. estudar esses livros. Vamos a estudiar esos libros. Quais esses livros mundanos? Y esos libros Esses mundanos, pastores mundanos, não. esos pastores mundanos, no. Que é o enfado da carne. Se enfado de la carne. Essas teologias satânicas Teologías têm satánicas. trazido confusões no meio das igrejas. Trajeron confusión en medio de la O iglesia. povo estão deixando o Espírito Santo de lado El pueblo deja el Espíritu Santo de e lado. dando ouvido Dando oído aos falsos mestres Los falsos maestros das letras. de letras. Como diz a Bíblia, Como dice la Biblia. que a letra mata, Que a letra mata. mas o Espírito reedifica. Pero el Espíritu vivifica. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Sí, mis hermanos y hermanas. a igreja simples de Jesus continuava crescendo, La iglesia simple de Jesús crecía. porque os apóstolos seguiam o exemplo de Jesus. Los apóstoles seguían el ejemplo de Jesús. Olha o que o apóstolo Paulo diz: Mira lo que dice el apóstol Pablo. sedes meus imitadores, Sed imitadores míos. como eu sou de Cristo. Como yo lo soy de Cristo. Vocês da igreja de Tessalônica, Usted de la iglesia de da Tesalónica. igreja de De Bereia, Berea. sejam imitadores das igrejas da Judéia. Soy imitador de la iglesia de Judea.
Não está falando acerca dos judeus, fariseus, não. No habla de los judíos y Das fariseos. igrejas que estão lá de cristão fiel, onde começou na doutrina. Iglesia donde comenzó la doctrina. Porque lá eles seguem a doutrina de Jesus Cristo. Que allá siguen la doctrina de Cristo. Não sejam imitadores No sean imitadores. desses falsos mestres, Falsos maestros. desses falsos De doutores, esos falsos doctores. desses enganadores Esos engañadores. que pregam por meio de filosofias, Predican con filosofía. de sabedorias humanas. Sabiduría humana. Não, dê ouvido a Jesus Cristo, De oído a Jesucristo. pela revelação de Deus. Por la revelación de Dios. Mas João também dá uma alerta no capítulo 4 desse mesmo livro. Juan da una alerta en el capítulo 4 del mismo libro. Amados, Amados, não creais em todo espírito, no creáis a todo espíritu. mas provai se são de Deus ou se não são. Probad si son de Dios o no. Porque há muitos falsos profetas na terra. Muchos falsos profetas en la tierra. Mesmo que a revelação também, Aunque la revelación nós también. temos que provar se a revelação Tenemos que probar si la tem revelación respaldo bíblico com as escrituras de Deus. tiene respaldo en las escrituras de Dios. Ele pregou, Él predicó, revelou, reveló. tem de acordo com a ¿Está de palavra? acuerdo a la palabra? É de Deus. É de Deus. Tem respaldo com o novo pacto, Tiene respaldo con el nuevo com os pacto. 2000 anos de história da igreja? Los 2000 años de historia de la É iglesia. de Deus. É de Deus. Se não for, Si no fuera así, fuja, diz a palavra. huya, dice la palabra. Então, meus irmãos, Sí, mis hermanos. com esses falsos profetas, também conhecidos como nicolaítas, Los falsos profetas conocidos como que era Nicolaitas. conhecido como conquistadores de povos. Conquistadores de pueblos era su nombre. Esses homens Esos hombres tentaram lá na igreja de Éfeso intentaron allá en Éfeso fazer seus nomes lá. hacer sus nombres ahí. Mas os apóstolos, pois eles aprovam. Mas los apóstoles pusieron a Eles não prueba. eram de Deus, não. Y dijeron que no eran de Só Dios. tinha aparência. Solo eran apariencia. Só tinha aquela eloquência, né? Solo elocuencia. Aquela falatória boa. Aquella oratoria buena. Mas não tinham o fruto do Espírito Santo. Mas no tenían fruto del Espíritu Santo. Eram enganadores. Eran engañadores. Eram falsos. Eram falsos. Eram adúlteros. Adúlteros. Eram invejosos. Envidiosos. Então ali Deus fala qual eu os odeio. Yo los odio, dijo. A Bíblia fala que Deus odeia esses La tais. Biblia dice que Dios odia esos Esses tales. falsos profetas e apostasia, Falsos profetas de apostasía. esses são aqueles que Jesus falou. Son los que Jesús habló. Aquele que blasfemar contra o Pai, contra o Filho, Aquel que blasfemara contra el Padre e Hijo. haverá perdão. Habrá perdón. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo Que blasfemara contra el Espíritu Santo não será perdoado. no será perdonado. Quem são esses? ¿Quiénes son esos? São os pastores que se apostataram da fé, Pastores apostatados de la que fe. que desviaram muitos da Se verdade, desviaron mucho de la verdad. que estão nas falsas doutrinas. Están en falsas doctrinas. Quem são? Aqueles que antigamente eram de Deus, Que antiguamente eran de Dios. pregavam a doutrina do Senhor Predicaban la doctrina de e hoje Dios. se desviaram do caminho da verdade, Hoy se desviaron de la verdad. voltando às fábulas, Volviendo a las fábulas. foram enganados Fueron engañados. pelo mamon, Por mamón. pelo dinheiro, Por el dinero. pela fama, Por la fama. deixou o ego entrar em seu coração Con el ego en su corazón e entrar. se corrompeu. Y se corrompieron. E agora tudo aquilo que ele pregava no passado, Todo lo que predicaban en el pasado ele começa a despregar. comienza a Então despregar. esses tais são o que está escrito, Eso está lo que está que escrito. blasfemaram contra o Espírito Santo. Que blasfemaron contra el E Espíritu aqueles Santo. também que profana, Aquellos que profanan. que murmura da revelação de Deus, Que murmuran de la revelación da de Dios. pregação bíblica. De la predicación bíblica. Todos esses tais Todos esos tales blasfemaram contra o Espírito Santo. blasfemaron contra el Espíritu Por Santo. isso que não adianta essas igrejas. Por isso não sirve essas Vamos igrejas. fazer campanha lá. Vamos a hacer campaña ahí. Vamos orar por tais líderes lá. Não adianta. No sirve. Os tais estão reservados para o dia do juízo final. Están reservados para el día del juicio Pode final. orar, Puede orar. pode jejuar. Puede ayunar. Deus não vai responder. Dios no va a Porque responder. Deus decretou Dios decretó a justiça divina. justicia Porque a divina. Bíblia diz, meus irmãos, Biblia dice, hermanos, é melhor que não conheças a verdade mejor que no conozcas la do que verdad. conhecer e não obedecer. Que conociendo no obedecer. Então, meus queridos irmãos e irmãs ouvintes, Sí, queridos hermanos esses oyentes, tais não suportaram a doutrina do Senhor. esos tales no soportaron la Muitos doctrina. deles foram desmascarados por causa dos seus adultérios. Fueron desenmascarados por su Muitos deles adulterio. foram desmascarados por causa dos seus roubos, Desenmascarados por los robos. por causa das suas falsidades. Por sus falsedades. Jesus arrancou a máscara deles Arrancó la máscara de ellos e eles Jesús. saíram. Y ellos salieron. E aí começou a se levantar as heresias. Se comenzaron a levantar Como herejías. já não se bastasse ter a seita judaica Pues si no bastas de las sectas que judaicas perseguia a igreja de Cristo, que perseguía la iglesia de Cristo, agora se levantou os divisores ahora se levantaron divisores sensuais sensuales. das igrejas mundanas daquela época. Iglesia mundana de la época. Todos aqueles que eram do templo pagão, Los que eran del tiempo pagano. eles começou a fazer uma junção
Comenzaron a hacer unción. Aí onde entrou aqui o ecumenismo. Y ahí entró el O ecumenismo. que é o ecumenismo? ¿Qué es el ecumenismo? Eles eram tão mundanos Eran tan mundanos. que eles se deram as mãos com todas as religiões. Se dieron las manos con todas las Secta religiones. judaica, Secta judaica, gnosticismo, el gnosticismo, a política, la política romana, romana, as seita e heresias das bruxarias, sectas y herejía de brujería. tudo para perseguir a igreja de Cristo. Todo para perseguir a los cristianos. E muitos aqui foram enganados, principalmente aqueles Principalmente aquellos fueron que só engañados. vêm para a igreja atrás de ver milagres, Que solo vienen a la iglesia detrás de que milagros. só vêm para a igreja atrás de revelação, Que solo vienen detrás de revelación. que só vêm para a igreja atrás de bênçãos financeiras, Solo viene detrás de bendición que financiera. só vêm para a igreja atrás de profecias, Que solo viene detrás de profecía la iglesia. atrás de curas divinas. Detrás de cura divina. Esses foram facilmente enganados. Fueron fácilmente engañados. Deus é um Deus que cura. Dios cura. Deus é um Deus que opera milagres. Es un Dios que opera milagros. Deus é um Deus que opera nas revelações. Que opera las revelaciones. Deus é um Deus que opera nas profecias, sim. Opera las profecías, sí. Mas como diz a palavra, provai os espíritos. Probar los espíritus, dice la Porque palabra. olha que João diz aqui, filhinhos, é já a última hora. Hijitos de la última hora. O que se refere a isso? É já a última hora, já naquela época, hein? Desde aquella época decía. Já estamos na última hora. Ya estamos en la última hora. Já estamos já perto da vinda de Jesus. Cerca de la venida de Jesús. Porque já naquela época os acontecimentos estavam terríveis. En aquella época estaban terribles los Naquela sucesos. época os crentes já estavam profanos. Los creyentes estaban profanos. Naquela época já tinha muitas heresias. Ya había muchas herejías. E aqui era um tempo de esfriamento Era terrível. un tiempo de enfriamiento O terrible. apóstolo João aqui El apóstol Juan aquí era o único líder, membro, pastor apostólico da igreja primitiva vivo. era el único líder apostólico vivo. Porque além de ter a perseguição da sedução, Más allá de la persecución y os seducción, crentes cair, de los creyentes caer, tinha também o braço forte da política estaba el brazo fuerte de la que política. perseguia a igreja Perseguía a la iglesia com martírio, del martirio. lançando a igreja Lanzando a la iglesia em calabouço, en calabozos. lançando a igreja Lanzando a la iglesia. nas arenas dos leões. Arena de los leones. Aqueles que não obedeciam, Que no obedecían. não se rendiam às falsas doutrinas, No se rendían a falsa doctrina. eram mortos. Eram mortos. Então aqueles crentes que somente de Sí, aparência, el creyente de apariencia solamente. aqueles crentes que somente gostavam Que solo gustaban de vir para a de igreja, venir a la iglesia. só era crente dentro da igreja, Crente dentro da muitos igreja. deles começaram a fugir, Comenzaron a huir. porque não suportaram a perseguição, No soportaban la não persecución. tinham o Espírito Santo, No tenían Espíritu Santo. não se preparou No se prepararon para a hora da perseguição, para la hora de la persecución. aí começou a escapar, Comenzaron a escapar. começou a ir para as igrejas mundanas que era aliançado com a política romana. Y una iglesia mundana Aí alianzada eles con não eram política. martirizados, Ahí no eran porque martirizados. eles viviam uma vida de pecado dentro da igreja, Pues vivían en pecado en e la eles iglesia. sabiam se eles morressem, eles iam para o inferno, Sabían que irían al infierno. porque os apóstolos de Los Cristo apóstoles de Cristo não pregavam prosperidade, no predicaban não prosperidad. pregavam bênção financeira. No predicaban A bendición. prosperidade as pessoas alcançavam La prosperidad que por causa alcanzaban. da sua obediência Por causa de su e as obediencia. bênçãos de Deus. La bendición de Dios. Mas nunca foi aqui pregação de prosperidade. Nunca fue de prosperidad. Porque a Bíblia diz o que, Jesus? Bíblia que diz, Jesus? E de pregar o evangelho Y predicar el a evangelio. toda criatura. Toda criatura. E pregai o que? Prosperidade? Predicar prosperidad. Não, pregai Predicar o reino do céu. El reino de los cielos. Então aqueles que só vinham para a igreja Aquellos que venían a la iglesia atrás dessas coisas facilmente foram enganados pelo diabo. fácilmente engañados por el Porque a diablo. igreja primitiva La iglesia primitiva era uma igreja que crescia também nos milagres, nas curas divinas, que decía milagros y cura mas na divina. pregação da doutrina. En la predicación de Só doctrina. que agora começou já a se cumprir aqui uma profecia de Jesus, Ahora se cumplió la profecía de Jesús que diz no sermão profético: en el sermón profético. cautelai que ninguém vos engane, Cuidados que nadie os engañe. porque muitos virão em meu nome, Muchos vendrán en mi nombre dizendo sou eu, diciendo soy yo. e que o tempo está próximo. El tiempo está E cercano. apareceu uns até mesmo pregando sobre a vinda de Jesus, Está predicando sobre la venida de mas Jesús de maneira errada. de manera equivocada. Só prega sobre os sinais apocalípticos da natureza, Solo predica señales mas não apocalípticas. prega sobre os sinais internos dentro da igreja, No predica sobre señales dos falsos internas profetas, de los falsos profetas, do engano, del engaño, do mundanismo. del Eles não mundanismo. pregam sobre isso. No predican sobre Então eso. eles pregam somente para cativar Solo para uma cautivar, doutrina superficial, superficial, mas não aprofunda no contexto no profunda en el contexto, para aplicar para aplicar a doutrina la verdadeira. doctrina verdadera. Então esses tais que saíram Esos tales que salieron agora começam a perseguir a igreja. persiguen la iglesia ahora. Eles têm o braço da política. Están en el brazo de la E política. o que acontecia com esses pastores? ¿Qué sucedió con los pastores? Eles Ellos recebiam uma unção negra, recibieron unción uma negra, unção diabólica, unción diabólica, não por parte de Deus, no por parte de Dios, mas sim por parte dos demônios. sino por parte de demonios. Consultava os magos, Consultaban a los magos, consultava o deus pagão da época aqui, serpente Esculápio, al dios pagano de ahí, que eles Escolapio. tinham como deus da cura. Tenían como
el Dios de la cura, dizendo que curavam. diciendo que E curaba. ali eles começaram a pregar um falso evangelho, Comenzaron a predicar falso evangelio. até mesmo falava de Jesus, Aún hablaban de Jesús. mas acontecia muitos milagres, Sucedían muchos milagros, sinais e maravilhas, señales y maravillas, mas não eram sinais de Deus. pero no eran de Dios. Paulo já tinha avisado Pablo había avisado. que Satanás se transfigura em anjo de luz. Satanás se transforma O en Senhor luz. Jesus, no seu sermão profético, falou En el sermón profético dijo, que Señor, eles fariam tão grandes sinais serían tan grandes señales que, se capaz, enganaria até mesmo os escolhidos de Deus. que engañarían a los escogidos de Dios si fuera capaz. Então agora aqueles que só gostava de milagres e sinais, Si gustaba de milagros y é señales, gostoso não ver milagres e sinais. es bueno ver milagros y Mas o señales. que fortalece nós é a palavra de Deus. Lo que nos fortalece es la palabra. Nós cremos que Deus faz cura. Creemos que Dios cura. Pode saudar. Estamos de ver curas y milagros. Mas o maior milagre El mayor milagro na vida de um homem e da mulher en la vida del hombre y mujer é o poder da palavra de es Deus el poder de la palabra de Dios. confrontar o pecado do mundo. Confrontar el pecado del mundo. E aquele homem que é um ateu, Aquel hombre que es ateo, um macumbeiro, macumpero, um ladrão, ladrón, um homem mau, hombre malo, ser impactado pela palavra impactado por la e o palabra. poder da regeneração de Deus, Poder de la regeneración de Dios. transformar o seu coração Transformar su corazón. e ser um crente salvo, Un creyente salvo. com seus nomes escritos Nombres escritos no livro da vida, del libro de la vida. nascendo para Cristo Nascendo para e Cristo. morrendo para o mundo. Viviendo para el mundo. Então aqueles que estavam pegados somente nos milagres literais, Aquellos apegados a los milagros literarios esses foram rapidamente enganados. fueron rápidamente engañados. Aí agora o Ahora, apóstolo João, el apóstol Juan, ele fala, filhinho, já é a última hora. Por quê? hijito de la última hora, ¿por qué? Jesus falou que nos últimos tempos surgiriam os falsos En los profetas, últimos tiempos surgía falso com profeta. sinais e prodígios da mentira, Señales y prodigios de mentira. segundo o poder de Satanás. Según el poder de Satanás. Por que sinais e prodígios da ¿Qué mentira? señales y prodigios de Os mentira? milagres podem até ser verdadeiros, acontece, Hasta parecen verdaderos, mas é acontecen. por intermédio de Satanás, que é um mentiroso, Por intermedio de Satanás, que es mentiroso. para mente, para enganar. Para engañar. Então ele fala, filhinho, é a última hora. Jesus já avisou isso para vocês, não se aterrorizem com isso. Jesús ya avisó para eso, no se É aterroricen. normal você ver agora as igrejas bíblicas vazias, pouca gente. Es normal ver iglesias bíblicas Porque vacías. Jesus falou que a porta seria estreita Pues la puerta es estrecha, dijo e Jesús. poucos entrariam por ela. Pocos entrarían por ella. Mas o caminho largo Un camino ancho, é o caminho espaçoso un camino espacioso, que conduz à perdição conduce a la perdición, e condenação do fogo do inferno. condenación del fuego del infierno. Então agora João, filhinhos, está da igreja como filhinhos. Estaba como hijitos. Esta carta não foi Esta carta no fue para o povo ímpio, para el pueblo impío, não foi para o Império Romano, no fue para el imperio sim romano, para a igreja sí para la do iglesia. primeiro século Primer siglo. e uma profecia, Una profecía, o ensinamento do Espírito Santo enseñanzas del Espíritu para Santo, todas as igrejas de todas as gerações. a todas las iglesias de generaciones. Então é a última hora, como ouviste agora, olha agora o perigo. Mira el peligro. Como ouviste que vem o anticristo. Como viste que viene el anticristo. Quem é o anticristo? ¿Quién es el anticristo? A besta que subiu do mar. La bestia que subió del mar. O presidente mundial Presidente mundial. do Império Mundial da Besta, Imperio mundial de la que se bestia. levantará Que se levantará. no período da grande tribulação da ira de Deus. Gran tribulación de la ira de Dios. Só que aí ele fala sobre esse anticristo. Vocês ouviram que ele vai vir Y vieron que va a venir por meio de Daniel, por medio de Daniel, profeta Daniel, profeta e o Daniel, apóstolo Paulo. el apóstol Pablo. Só que nós cristãos Solo que más cristianos. não esperamos o anticristo. No esperamos al anticristo. Nós esperamos Jesus Cristo. Esperamos a Jesucristo. As igrejas mundanas estão esperando o anticristo, Esa mundana está esperando al mas anticristo. nós esperamos Jesus Cristo. Esperamos a Jesucristo. Aleluia, glória a Deus. Mas agora, Ahora, a advertência. la advertencia. Mas cadê o anticristo, ¿Dónde está- apóstolo João? ¿Dónde está el anticristo, apóstol Juan? Aí ele vai dizer, ó, Ahí dirá. vocês ouviram que ele vai vindo, vem? ¿Dicieron que va a venir o no? Agora, também agora, También ahora. muito se tem feito o quê? Muchos se han hecho ¿qué? Anticristo. Anticristos.
Todo aquele que é contra a palavra de Deus é um tipo de anticristo. Todo lo que es contra la palabra de Você Dios es está un vendo os anticristo. falsos profetas? É um tipo de anticristo. Los falsos profetas es un tipo de Você está anticristo. vendo a ideologia de gênero? É um tipo de anticristo. Ideología de género es un tipo de anticristo. Está vendo o sistema corrupto militar lá do Oriente Médio, dos terroristas? El sistema corrupto militar de los terroristas, Oriente Medio. É um sistema, é um tipo de Es anticristo. un tipo de Eles anticristo. matam os cristãos. Matan cristianos. Então tudo isso são anticristo que Todos se os- promove em perseguição para acabar com a obra de Deus na terra. En persecución para acabar con la obra de Dios en la tierra, ven. Por onde já conhecemos que já é a última hora. Por eso reconoce que es la última hora. Então agora ele fala agora para a igreja, por que esses pessoal saíram? ¿Por qué esas personas salieron? Porque o anticristo lá, o espírito do anticristo está usando o falso profeta lá, El espíritu del anticristo está usando al falso está profeta fazendo milagre lá. para hacer milagros ahí. Você está vendo os paralíticos levantar, Y ve paralíticos cego levantarse, enxergar. ciego mirar. Só que Só que- aí João fala no versículo 19, saíram de nós, Salieron de nosotros, mas não eram dos nossos. pero no eran de nosotros. Porque se fosse de nós, Fuesen de nosotros, ficaria conosco. quedarían con nosotros. Se fosse nós, se estivesse aqui na obra de Deus, na casa de Deus, Si hubiesen en la casa de Dios, para adorar espírito em verdade, para adorar en espíritu y verdad. ele sendo curado ou não, mas estava adorando a Jesus, Si no curado no estarán eles adorando. continuariam aqui. Continuaría aquí. Se eles amassem a Cristo, Si amase a se Cristo eles amassem a sua palavra, y su palabra, eles continuariam conosco. continuarían con nosotros. Então, como eles não são de nós, No son de eles nosotros. não tiveram fruto de No arrependimento, tuvieron fruto de eles arrepentimiento. blasfemaram contra o Espírito Santo, Blasfemaron contra el Espíritu então eles Santo. saíram de nós. Salieron de nosotros. Então, meus queridos irmãos, Sí, queridos hermanos, você está vendo essas igrejas mundanas? también de iglesia mundanas. É um tipo de Un anticristo. tipo de anticristo. A Bíblia fala sobre esse anticristo La Biblia habla sobre el anticristo. no Apocalipse 13 também. Apocalipsis 13 también. Que o dragão se põe na areia do mar El dragón se pone en la arena del mar. e ele convoca os seus aliados. Convoca a sus aliados. Aí o dragão dá poder à primeira El besta, dragón da poder a la primera bestia, que é o anticristo. que es el anticristo. Mas o anticristo ele não encarnou em pessoa na terra ainda, Mas no encarnó en persona aún, porque algo detém. porque algo lo O detiene. que detém? A pregação do evangelho pelo poder do Espírito Santo. La predicación del evangelio por el Espíritu Quando Santo, esse evangelho for pregado em todo o mundo em testemunho, donde fue predicado en todo el mundo de aí virá testimonio. o fim. Ahí vendrá el fin. Aí virá o momento que Deus vai retirar a sua obra da terra, a sua En igreja, el momento de retirar la e a iglesia. obra do Espírito Santo de convencer os pecadores ao arrependimento é retirada. Y la obra del Espíritu Santo es Porque o retirada. Espírito Santo não sai, ele é onipresente, ele é Deus. Él es Dios. Mas a sua obra de arrependimento é tirada e enviada o que Paulo diz? A operação do erro. Y será enviada la operación del error. Então a operação do erro é enviado sobre a terra. Será enviado sobre la Então tierra. aquele anticristo que se levanta do mar, que é o mar? ¿Cuál es, hermano? Que diz Apocalipse 17, as multidões, os povos, Las multitudes y los virá do pueblos. povo ímpio. Vendrá del pueblo impío. Todas as igrejas mundanas, Todas las iglesias mundanas. política, seita, Sectas, heresia, herejías, corrupção do pecado. corrupción del pecado. O anticristo está no meio El deles. anticristo está en medio de ellos. Olha que a Bíblia diz, a besta, La bestia, o dragão se põe na orelha do mar el dragón se pone en la e arena dá del o mar. seu poder à besta. Da su poder a la bestia. E o mar e via emergir do mar uma besta. Y emergir del mar una De bestia. 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabezas y 10 Então ele cuernos. está vendo emergir. Está viendo emerger. Então presta atenção. Preste atención. Assim como João Batista Así como Juan foi o Bautista, pregoeiro da justiça, abrindo o caminho abriendo el camino para a para vinda do Messias, de Jesus, o Salvador, la venida del Mesías Jesús Salvador. Satanás faz um contraste Satanás hace un da contraste palavra de Deus La palabra de ao Dios. lado oposto. al lado del apóstol. Ele usa seitas e heresias, Las sectas y herejías, a ideologia de gênero, ideología de o género, ateísmo, ateísmo, marxismo cultural, marxismo cultural, seita, heresias, sectas y herejías, falsos profetas, falsos profetas, preparando um cenário mundial, preparando un escenario mundial, preparando o caminho preparando un camino para a vinda para la venida do seu protagonista, de su do protagonista, seu algoz, de su voz, a besta, la bestia, o anticristo. el anticristo. Então o dragão dá poder ao anticristo. El dragón da poder al Então, anticristo. conforme a besta vem subir do mar, vem 7 cabeças e 10 7 chifres. cabezas y 10 cuernos. 10 tenía. chifres simboliza poder, autoridade. 10 cuernos es poder y Os autoridad. poderes políticos, os reis, presidentes que apoiam o sistema dele. Reyes políticos que apoyan el sistema de ellos. As cabeças, As cabeças, os líderes, líderes do mundo inteiro. del mundo entero. O pecado, Pecado. o dragão vermelho que compreende sangue, a matança. El dragón rojo, Que sangre y Satanás matanza. vem para matar, roubar e destruir. Están viendo matar, hurtar y destruir. Convoca Convoca os aliados a los do aliados anticristo na terra. del anticristo en la tierra.
Porque ele perdeu a batalha perdió la batalla. com o sacrifício de Jesus na cruz. Con sacrificio de Jesús en la Morte e cruz. ressurreição. Muerte y resurrección. Jesus se ascende ao céu. Jesús asciende al cielo. Pega o livro selado na mão de Deus. Toma el libro sellado de la mano de Dios. Todo o poder é dado ao Senhor Jesus no céu e na terra. Todo poder es dado al Señor Jesús en el E o cielo y en la diabo tierra. cai derrotado. El diablo cae derrotado. Ele falhou na missão de tentar impedir a primeira vinda de Cristo Falló en la misión de intentar para impedir la salvar venida. o mundo. Para salvar el Ele não mundo. pode mais acusar os pecados que Jesus pagou o preço por nós. No puede más acusar porque Jesús pagó Agora, el precio. ele tem mais uma missão agora. Como ele disse, caiu derrotado. Cayó derrotado. Agora, perseguiu o povo de Deus do novo pacto. Persiguió el pueblo de Dios en el No nuevo antigo pacto. pacto, En el antiguo pacto. ele usou Mamon, Dagon, Baal, Astarote Su Mamón, Dagón, Astaroth. para perseguir os profetas Para perseguir los e o profetas. povo de Deus do Antigo Testamento. Pueblo de Dios del Antiguo Mas Testamento. com a vitória de Cristo na cruz, Con la victoria de Cristo en la cruz. morte e ressurreição Muerte y e resurrección. ascensão ao céu, Ascensión al que cielo. aponta para a segunda vinda de Cristo, La segunda venida de as Cristo. profecias divinas de Deus, Profecías divinas de para Dios. os acontecimentos finais. Para acontecimientos finales. Satanás agora promove perseguição Ahora persecución de Satanás contra o povo de Deus, contra el pueblo de Dios. usando seu sistema Usando su sistema político, político, militar. militar. Quando eu falo militar, Cuando digo militar, é os generais son los generales das ditaduras. de las dictaduras. Eles são um tipo de Son anticristo. un tipo de anticristo. Os homens Hombres do sistema da união homoafetiva, de la unión homoafectiva, marxismo cultural, marxismo cultural, ideologia de gênero, ideología de género, sistema ateísta, sistema ateísta, falsos profetas, falsos profetas, seita e heresias. sectas y herejías. Então agora, Ahora están. o mundo, El mundo surge do mundo, surge del da mundo. corrupção do La pecado, corrupción del pecado, os preparativos para a vinda do anticristo. preparativos para la venida del anticristo. agora, Ahora, A primeira besta primera bestia dá poder da poder à segunda a besta. la segunda bestia. E vi emergir da terra agora, Y subir da emergir- terra, subir de la tierra. uma besta Una bestia que tem 2 chifres, tiene 2 cuernos, semelhante a um cordeiro, semejante a un cordero. mas quando abre a sua boca, Cuando abre su boca, falava como dragão. hablaba como dragón. Agora aqui, Ahora aquí, quem é essa besta? Quem é essa É o bestia? falso el profeta. falso profeta, É um sistema sistema corrupto das falsas de igrejas, las falsas o iglesias, sistema da falsa religião, de la falsa religión, que propagando o engano, engañando el a engaño, mentira, la mentira, os falsos ensinamentos. falsas enseñanzas. Olha que a Bíblia diz: tem chifre semelhante a um cordeiro, Tiene cuernos como cordero, mas dice. quando abria sua boca, Abría su boca, falava como um dragão. hablaba como dragón. O que significa? ¿Qué dice? Que os falsos profetas, para enganar, Los falsos profetas para você engañar vê eles usar o nome de Jesus. usan el nombre de Jesús. Eles falam de Deus. Hablan de Dios. Eles promovem estudo falando de Jesus. Promueve estudio hablando de Promove Jesús, estudo falando de Deus. y hablando de Dios, Do Espírito Santo. del Espíritu Santo. Mas quando abre a sua boca, Cuando abre su boca, falava como dragão. hablaba como dragón. Não tem doutrina. No tiene doctrina. Não tem ensinamento. Não tem enseñanza. Lá apoia o divórcio segundo o casamento. Apoya el divorcio segundo Lá apoia a casamiento. política. Apoya la Lá política. apoia as vaidades mundanas. As vanidades Então é mundanas. o sistema Sistema do falso profeta. del falso profeta. E foi-lhe dada a imagem da besta, Fue dado imagen de la para bestia, que a imagem da besta para falasse. que la imagen de la bestia O hablase. sistema do anticristo, El sistema del anticristo ele vai usar va a usar o sistema tecnológico do mundo, sistema tecnológico por del meio mundo, das redes sociais, por medio de redes por sociales, meio da televisão, de la televisión, os sistemas el sistema, da filmagem da besta, la filmación de la que bestia, fala, que habla ensinando o povo heresia. enseñando herejías. Você vê essas lives mundanas? Ve esos live Por meio mundanos da internet, por medio de internet, da filmagem da besta, filmación de la bestia, ensinando engano, enseñando engaño, promovendo engano, promoviendo engaño. ali é o trono de y Satanás. el trono de Satanás. Você vê ¿Se ve? esses debates, Esos debates, dizendo ser bíblico, dizendo ser trazendo bíblicos, confusão, confusión, a mente do povo, trae a la mente del é o pueblo. sistema de Satanás. Es el sistema de Satanás. É a besta Bestia que subiu da terra. que subiu da terra. É o falso Es el falso profeta. profeta. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Hermanos y hermanas, João já tá avisando aqui. cuando estaba avisando aquí, Como ouviste que vem, mas muitos se têm feito mas muchos se hicieron anticristos. Anticristos. São antideus. son anti-Dios. Aqui tinha uma seita também, Había una secta también que aquí. eles negavam a natureza de Jesus Negaban la naturaleza de e a Jesús divindade de Cristo. y la divinidad de Eles Cristo. negavam. Ellos negaban. Eles diziam que Jesus Decían que não Jesús tinha vida em carne. no tenía vida en carne. Que Jesus, sendo Deus, Que Jesús, siendo não Dios, podia vir em carne. no podía venir en Que carne. Jesus só tinha vindo em espírito. Solo tenía venido Então en ali espíritu. estava enganando o povo, Estaba engañando al pueblo. falando de Jesus, Hablando de Jesús, fazendo milagre, haciendo milagros. mas com suas palavras persuasivas, Palabras persuasivas. desmerecendo Desmereciendo o sacrifício de Jesus na cruz, Sacrificio de Jesús en la cruz. desmerecendo
Mereciendo o poder de Jesus Cristo el poder de Cristo como Deus. como Dios. Então aí agora João diz: Ahora Juan dice, esse que nega o Pai e o Filho, ese que niega el Padre y el Hijo, esse é o enganador. es el engañador, Esse é o anticristo. es el anticristo. Então eles eram um tipo de Un anticristo. tipo de anticristo. E nos dias atuais, Nos dias atuales, nos dias de hoje, no día de hoy, todos esses que negam a verdade da Bíblia, todos los que niegan la verdad de la que Biblia, negam a sã doutrina, niegan la sana que doctrina, prega a segunda chance após o arrebatamento, segunda oportunidad eles después del são um arrebatamiento. tipo de anticristo. Um tipo de anticristo. É a mesma doutrina, A mesma doutrina do gnosticismo. del gnosticismo. Eles negavam a divindade de Cristo. Negaban la divinidad de Cristo Negava que Jesus Cristo tinha vindo em carne. y que Cristo tenía Então en eles carne. estão blasfemando o sacrifício de Jesus. Blasfema del E sacrificio os de que Jesús. pregam essa segunda chance predican la segunda são a oportunidad. mesma coisa, Son la misma cosa. mas do lado oposto. Pero del lado opuesto. Eles estão negando o sacrifício de Jesus, a salvação por meio de Cristo, Niegan la salvación por e Cristo, atribuindo a você, atribuyéndole a usted, ao homem, al hombre, o seu sacrifício su mesmo sacrificio para alcançar mismo, a salvação. para alcanzar salvación. E a salvação por meio da graça de Cristo. Y es por medio de la o gracia. sacrifício vivo na cruz do sacrificio Calvário. vivo en la cruz del Calvario. A salvação é hoje ou nunca mais. Nunca más. Então, por meio esses ensinamentos diabólicos, Comienza ese engaño já diabólico. daquele tempo já existia. En aquel tiempo existía. Então agora o apóstolo João fala assim: El apóstol Juan dice así, usado por Deus, usado por Dios, glória a Jesus. gloria a Dios, Mas isso para que se manifeste para que se manifieste que não são todos de nós. que no todos son de E nosotros. vos tende a unção do santo Vosotros tenéis la e unción del sabei santo. tudo. Sabe todo. Não precisa que ninguém vos ensine. No necesitas que nadie os Porque enseñe. homens lá davam muitos ensinamentos Daba muchas que enseñanzas. deixavam as pessoas de queixos caídos. Dejaban de que Muitos deles aprenderam até mesmo com os que apóstolos. aprendieron con los apóstoles. Aprenderam com ali a palavra de Deus. Aprendieron con la palabra Mas de ele Dios. começou a usar a sua sabedoria Usaron su sabiduría para o mal. para el mal. Por isso que a Bíblia diz: cautelai dos falsos profetas, Por eso, cuidado de los falsos que vêm profetas. vestidos de ovelha, literalmente são lobos Vienen devoradores. vestidos de oveja, pero son lobos E se devoradores. capaz, eles enganariam até os escolhidos com sinais Engañarían si fuera e posible. prodígio. O que é Con prodigios. um dos sinais? Es una de las señales. Sinais intelectual. Señales Um intelectuales. homem com muita sabedoria. Hombre con mucha Um sabiduría. homem muitas vezes com muito entendimento da Bíblia. Mucho entendimiento de la Biblia. Mas a sua aplicação Su aplicación é contra a palavra. es contra la palabra. E engana muitas pessoas Engaña a muchas com suas personas palavras lisonjas. con palabras lisonjas. Palavras persuasivas, Persuasivas. que faz com que rapidamente vocês Y hace que rápidamente usted aceite a falsa doutrina deles. acepte falsa doctrina Por de isso ellos. que é muito importante, irmãos, Por eso es muy o importante. crente fiel a Deus Crente fiel a Dios. está em constante oração e jejum Estar en constante oración y e ayuno. leitura da palavra e nada mais. Lectura de la palabra y nada Aí más. os falsos profetas vêm. Y los falsos profetas Não, vienen. mas você está mandando rasgar. Están mandando rasgar. Esses livros, estudos, isso é uma grande heresia, isso é um grande pecado. Es un gran pecado. Não, No, só a Bíblia. solo la Biblia. Tem grandes homens de Deus do passado, como foi os 12 apóstolos, Los grandes hombres del pasado como como los foi os apóstoles. profetas, Como foram os profetas. que foram inspirados pelo Espírito Santo, Inspirados por el Espíritu que Santo. pregou a palavra. Predicaram a palavra. Não precisa de nenhuma reforma. No necesita reforma. No. Vocês que estão no mundanismo Vocês que estão- apostatado, que estão no mundanismo, que tem que se converter que tem que convertir-se, e conhecer que Jesus é o Salvador reconhecer que e Jesus- obedecer a sua Y doutrina. obedecer su doctrina. Quando você vê uma igreja toda ímpia, Una iglesia impía, uma igreja toda mundana, toda mundana, é mais que fruto do seu altar. más que fruto del altar. Se a igreja é mundana, Si la iglesia es pode mundana, ver que o pastor é um mundano também. el pastor también es mundano. Ele é o culpado. Es Porque culpable. ele tem que ensinar. Tiene que enseñar. Ele tem que doutrinar. Tiene que adoctrinar. E se precisar repreender, tem que repreender. Tiene que E reprender. se for possível, até excluir. Si fuera posible, hasta Está excluir. escrito na palavra. Está escrito en la palabra. Vê que a pessoa não quer se aliar na doutrina, La persona no se alinea a la fica doctrina. persistindo no erro. Queda persistiendo A en el Bíblia error. fala que manda até excluir do Hasta ministério. manda excluir del ministerio. Essa é a verdade da palavra. La verdad de la É a palabra. porta estreita. La porta O estreita. caminho espinhoso Camino espinoso. que leva para o céu. Que lleva para el cielo. Todos esses que saíram da doutrina do Senhor são um tipo de anticristo. Eles são contra a palavra. Anticristo. O que é anti? ¿Qué es anti? São contra Deus. Son contra Dios. Ou se opõe no lugar de Deus. Se pone en el lugar de É um Dios. tipo de anticristo. Un tipo de Estão anticristo. negando a verdade. Niegan la verdad. A Bíblia diz, La Biblia dice, louvasse a Deus, gloria a Dios, filhinhos, hijitos, porque já muitos enganadores, y hay muchos engañadores. 2 João 1, verso 7, porque já muitos enganadores Muchos engañadores entraram no mundo, entraron al qual mundo não confessa que Jesus Cristo vem em carne. que no confiesan que Cristo Esse viene en tal carne. enganador é o anticristo. Ese tal engañador es Olhai anticristo. por vós mesmos, Mirad por vosotros para que não percamos para que no
perdamos. porque temos ganho. Porque hemos ganado. Antes recebemos Antes recibimos o inteiro galardão. Galardón. Tá vendo? Se você ficar dando ouvido, Si está dando aí oído, esses falsos profetas na internet aí, esos falsos profetas de que estão internet, nessas redes que sociais, están en redes sociales, que estão até mesmo no YouTube, na filmagem da besta, en YouTube, filmación de você la vai bestia, perder o que você ganhou, va a perder lo que ganó, que é a sua salvação. es su salvación. Porque se você ficar dando ouvido a essas heresias do diabo, Da oído a herejía del diablo, você está dando ouvido a Satanás. da oído a Satanás, E aí você vai ficar. ahí quedará. Aí o engano vai entrando sutilmente no seu coração. El engaño va entrando sutilmente al Quando você corazón. vê, você já está desviado. Cuando ve, ya está Você já desviado. está um crente mundano. Creyente mundano. Aí quando vem para a igreja Cuando viene a la iglesia bíblica, não aceita a verdade da palavra. no acepta la verdad de la E palabra. olha que ensina mais. Viene más también. Glória a Jesus. Gloria a Dios. Todo aquele que prevarica Todo el que prevarica e não persevera y no persevera na doutrina de en la Cristo, doctrina de Cristo, não tem a no Deus. tiene a Dios. Quem persevera ¿Quién persevera? na doutrina de Cristo, Na doutrina de Cristo. esse tem tanto Pai Tiene tanto al Padre como o Filho. como al Hijo. Tá vendo? Quem são os que prevaricam? ¿Quiénes prevarican? São todos aqueles que entraram na apostasia. Todos aquellos que están en Ele apostasía. era um crente fiel e prevaricou, deixou o alvo que é Cristo, Dejó el albo que es para dar Cristo ouvido aos falsos profetas. para dar oído a los falsos A profetas. irmã antigamente era uma irmã bíblica, La hermana bíblica o irmão antes era um irmão bíblico, era un hermano bíblico. e agora prevaricou da doutrina, Prevaricó de la dando doctrina. ouvido aos espíritos enganadores. Dando oído a espíritus Agora engañadores. você, Ahora usted que está dessa maneira, está de esa forma. se torna um tipo de Se anticristo. vuelve un É o anticristo. que o João falou. Como Juan dijo. Como ouviste que vem, Como viste que viene. mas muitas são anticristos, Muchos son anticristos. porque são contra a doutrina de Deus. Contra la doctrina de Dios. Esses pastores, Los pastores. que estão promovendo heresia nas suas igrejas, Lo viene a herejía en su iglesia. pondo diácono para ungir, Diácono para ungir. pondo diácono para fazer batismo. Para hacer É bautismo. um tipo de anticristo, Es un tipo de porque anticristo. está contra a palavra de Deus. Está contra la palabra de Dios. A Bíblia diz, La Biblia dice lá em Tiago, en Santiago, me fala em Marcos capítulo 5, capítulo 5, quando estiver um enfermo na igreja, ¿vieron que enferma en la iglesia? chamai o diácono, Llama al diácono chamai o cooperador, o al cooperador chamai a irmã para orar por ele. o a la hermana para orar por Quem él. que a Bíblia ordena fazer? ¿Qué ordena la Biblia O hacer? presbítero. El presbítero. Então essas igrejas estão promovendo isso, está fazendo a vontade de quem? ¿De quién está haciendo Porque la o voluntad? anticristo é todo aquele que contraria a palavra. Anticristo es todo lo que contraría la palabra. Aí os falsos profetas que não aceitam começam a arrumar argumentos falaciosos. Falsos profetas que no aceptan Aí lá vai argumentos. Paulo lá em Timóteo. Ahí Pablo en Timoteo, Se me fala a memória, capítulo 6, capítulo 6, verso 3 ou 3, 6. verso 3 o Sei 6. que é em Timóteo. En Timoteo. Esses homens deliram acerca de questões Deliran acerca de cuestiones. em contendas de palavra, En contiendas de palabras. cheio de porfias, Llenos de porfías. blasfêmias ruins e suspeitas. Blasfemias y sospechas. Se afaste deles. Aparte de ellos. Tá vendo? Eles não aceitam a verdade da palavra. No aceptan la verdad de la Esses são palabra. aqueles que Paulo falou, sente comichão nos ouvidos. Diciendo comenzó en los oídos. E ellos. quando ouvem a palavra, querem debater. Cuando oyen la palabra quieren Aí debatir. Tito 3:9 fala, não entre em questões loucas, em debates acerca da lei. No entre en cuestiones de debate Que de la são ley. coisas inúteis e vãs. Cosas inútiles y Ao vanas. homem herege, depois de algumas vezes repreendido, evita-o, porque o tal está pervertido Al hombre hereje, evítalo, porque está pervertido pela sua própria condenação. por su propia condenación. Então, meus irmãos, Hermanos, todos esses daí são um tipo de anticristo. son un tipo de anticristo. Ah, mas é uma igreja de doutrina. Es una iglesia de Entra doctrina. o que Paulo falou. Es lo que Pablo dijo. Se possível, enganaria os escolhidos, Jesus falou. Si es posible, engañaría a escogidos, dijo. E se transforma em anjo de luz. Se transforma en O ángel que de luz. compreende anjo? ¿Qué es ángel? Anjo compreende Es mensageiro. mensajero. Luz compreende fogo, verdade. Luz é fogo e verdade. Então o diabo, para tentar enganar um crente verdadeiro, Para tentar enganar um ele não crente vai usar verdadeiro. o falso profeta das igrejas mundanas. No será falso Ele profeta. vai usar algum parecendo ser de doutrina. Será alguno pareciendo ser de Isso que doctrina. é sendo um perigo nesses últimos dias. En esos últimos días, peligro. Parecendo ser de Deus, é chifre como cordeiro. Con cuernos como Mas cordero. quando abre a sua boca, falava como dragão. Cuando abre su boca, habla como Por dragón. isso que João diz, provai os Probad los espíritos, espíritus. se são de Deus ou se não são. Si son de Dios o no. Provai o presbitério, a eclesiástica da igreja. Probad el presbiterio de la iglesia. Ah, diácono está ungindo. Diácono está ungiendo. Diácono está fazendo batismo. Está haciendo bautismo. É antibíblico. É antibíblico. É anticristão. É anticristiano. Então está sendo um anticristo. Está haciendo un anticristo. É o que diz a palavra. Lo que dice la palabra. Ah, mas pode bater palmas. No último dia, Deus não terá o culpado por No inocente. tendrá culpable del Ah, inocente. não, mas é com urgência que precisa que a obra cresceu. Es urgencia que precisa la O obra que crecer. aconteceu com aquele homem que tocou na arca? ¿Qué sucedió con el que tocó en el arca? Quando Davi estava levando para sua terra. Cuando David llevaba para su Resgatou a tierra. arca. Resgató el arca. Uzá foi lá, a arca ia cair. Usa fue antes de Foi caer. lá, não, eu vou ajudar, que é necessário. Foi bom. O que aconteceu com ele? Quería ayudar. ¿Qué aconteció con Foi él? morto. Fue muerto. Então essa
essa palavra persuasiva, Esa palabra esse persuasiva, modismo que entrou nessas igrejas, ese modismo que entró en las dizer que iglesias, não, que precisa ajudar, o que tem, diciendo que precisa é que ayudar, está matando muitos espiritualmente, está matando muchos porque espiritualmente. não está dando ouvido à voz de Deus. Pues no da oído la voz de Então o Dios. Espírito Santo de Deus ele se retira. El Espíritu Santo se retira. Aqui na igreja primitiva, Aquí en la iglesia primitiva, só quem ora por posição de mão é o presbítero. solo quien ora por impulsión de hermanos Irmãs aqui presbítero. não oram por posição de mão. Hermanas no oran As aquí por irmãs aqui posición ela de têm hermanos. autoridade para pregar a palavra, Tienen autoridad para predicar la passar palabra, uma hermanos. revelação, Pasar la revelación, passar uma profecia, pasar la profecía. orar posição de mão, não. Orar en posición de Aqui hermano no. somente os presbíteros. Solo los presbíteros. Nem os cooperadores, nem diácono têm essa autoridade. Ni cooperador ni diácono. Somente os presbíteros. Solamente presbíteros. Como diz a palavra Como de Deus. dice la palabra de Dios. Mas Filipe Mas Felipe foi diácono e batizou. fue diácono y bautizó. Filipe era um apóstolo. Felipe era un Já apóstol, era consagrado a um pastor. consagrado a pastor. Então, sempre eu faço essa comparação. Si usted hace comparación, Igual um soldado militar. igual a un soldado militar, Tem do soldado ao coronel. soldado y coronel. O soldado pode exercer a função do coronel? ¿El soldado puede ejercer la función de coronel? Não pode. No puede. Mas o coronel pode exercer a função do soldado. El coronel sí puede ejercer la Porque función ele é de soldado. tudo. Porque es Se todo. precisar exercer aquela função, ele vai exercer. Va a ejercer si precisa. A mesma coisa foi Felipe. Lo mismo fue Pedro. Ele já era um diácono, mas era consagrado a pastor. Él ya era diácono, pero Mas ele consagrado a estava pastor. exercendo uma função de diácono Estaba ejerciendo la e función de batizou diácono eunuco. y bautizó al eunuco. Por quê? Ele já era um apóstolo de Cristo. Ya era un apóstol de Então o Cristo. diabo é estrategista. El diablo es Em pegar um estrategista. texto, isolar aquele texto e aplicar uma doutrina. Insular el texto y predicar Para una su doctrina heresia. para su herejía. Então vamos ver o contexto da palavra. Vamos a ver el contexto de la Vamos palabra. ler mais a Bíblia. Vamos a leer más la Para não Biblia. ser enganado Para por no- demônios enganadores. No ser engañado por los espíritus engañadores. Palmas para Jesus. Nós seguimos a palavra. Seguimos la palabra. Na igreja primitiva, igreja primitiva, as irmãs não pregam no altar. Las hermanas no predican Elas en altar. pregam embaixo. Predican abajo. Porque que diz a Bíblia? ¿Qué dice la Biblia? Primeiro foi formado o homem, Primero fue formado el hombre, depois a mulher. después la mujer. E a mulher foi tirada onde? La mujer de dónde Da fue costela quitada? do homem. De la costilla del A hombre. costela que sustenta todo o corpo. La costilla sustenta todo el Então a cuerpo. mulher é aquela mulher que sustenta a igreja na oração, como foi La Ana. mujer que sustenta en É a oración como fue Ana. costela. La costilla. Está ali na mesinha pregando embaixo. Está predicando abajo en la mesilla. Profetizando, falando a palavra de Deus. Hablando la palabra de Dios. Mas embaixo. Más abajo. Porque diz a Bíblia, Pues dice la lá em Biblia. Coríntios 11, En Corintios 11. Deus é o cabeça de Cristo. Dios es la cabeza de Cristo. Cristo é o cabeça do homem. Cristo es la cabeza del hombre. E o homem o cabeça da Y el hombre es la cabeza de mulher. la mujer. Não quer aceitar essa doutrina. Quiere aceptar esa doctrina. Começa a apelar para os seus livros. Comienza a apelar a los Ah, não, libros. mas pastor A, pastor B falou. Pastor A Eles habló. podem falar 1000 palavras. Podem falar 1000 palavras. Mas a palavra de Deus não aumentará um tio, uma vírgula. A palavra de Deus não aumentará passarás. nenhum tio. Não passará. É sim, sim, não, não. É É isso e sim ponto ou sim. final. É ponto É o final. que Jesus falou na sua palavra. É o que Jesus É o dijo. que a Bíblia fala, não pelo que os homens falam. No lo que los hombres saben, sino la Biblia. Então esses daí são aqueles que não suportarão Son los que no soportarán. a sã doutrina e saíram de nós. La sana doctrina y salieron de Saíram da nosotros. doutrina. Salieron de doctrina. Porque não eram dos nossos. No eran de nosotros. Tá vendo, meus irmãos? ¿Está viendo, mis hermanos? Então, meus irmãos, são um tipo de anticristos. Un tipo de anticristo. Não são de Deus. No son de Dios. Não promovem No o promueven Espírito Santo. el Espíritu Santo. Essas igrejas estão cheias de comércio na igreja. Están llenos de comercio en la iglesia. Cheio de livro na igreja, livraria dentro das igrejas. Librerías dentro de la E é iglesia. venda de CD. Venda de CDs. E é venda de disco. Venda de discos. E é venda de livros. Venda de livros. E é venda de testemunho. Está errado. Está equivocado. Dá conta a palavra de Deus. Contra a palavra de é Deus. um tipo de anticristo também. Tipo de anticristo O también. que a Bíblia diz? Dice la Biblia. Está escrito. Está escrito. A minha casa, Mi casa não é casa de venda. Casa de ventas. Você está vendendo? ¿Está vendiendo? Temos as Bíblias aqui. Tenemos la Biblia aquí. Para ser doado para quem quer ser Jesus. Para ser Mas aqui donado. nós não vende, não. Mas aquí no se vende. Nós doamos. Nosotros donamos. Se um dia tiver uma biografia da igreja, um livro, será doado. Si hubiese una biografía, sería donada. Porque para isso os irmãos já dão a sua oferta de gratidão a Deus. Para eso dan su oferta de Paga o gratitud. seu dízimo bíblico a Deus. Para su diezmo Ah, mas bíblico. tem que ajudar na obra. Pero tiene que ayudar a la Já obra. tem os dízimos e as ofertas que os irmãos contribuem com amor na obra de Deus. Não precisa de vendas aqui. Comércio não é de Deus. Isso não promovendo a obra do Espírito No Santo. conviene la obra del Espíritu Santo. Isso é a ganância pelo Y dinheiro. ganancia por el dinero. O amor ao El dinheiro amor al dinero é a raiz de todos os males. es la raíz de todos los males. Então essa é a doutrina divina de Deus. Es la doctrina divina de A Dios. igreja primitiva, a doutrina De divina. la iglesia primitiva, doctrina É a divina. santificação do corpo, da alma e do espírito. Santificación del cuerpo, alma y espíritu.
igreja, hein? Estas comerías son de É de Dios. Deus. Es de Dios. Esses banquetes, Esos banquetes. essas festas, Esas fiestas. né? No. Festa direto, com festa com comes e bebe, com churrasco da igreja. Fiesta con churrasco. Você en la acha que isso iglesia. aí é de Deus? Cree que es de Dios. Isso promovendo o espírito do anticristo. Promueve el espíritu del A anticristo. Bíblia mesmo fala em Romanos. La Biblia dice en Romanos. Não sei se é 14, me falou o versículo. Sei que é em Romanos. Leia a Bíblia que vocês vão achar. Más en Romanos. Para nós não se encher com comida e com bebida na casa de Deus. Para no llenarnos con comida y Mas bebida en la sim casa do de Dios. Espírito Santo. Así del Espíritu Santo. Você sabe por quê? O apóstolo Paulo, ele pregou Él predicó sobre isso. sobre Porque eso. como de costume dos romanos, dos ímpios, Como costumbre de los romanos eles tinham impíos. costume de fazer apostas Tenían costumbre de em hacer apuestas. comilanças, En comerías. em festas. Em Eles fiestas. comiam tanto Comían tanto que depois, para querer comer de novo, para querer comer de nuevo. eles colocavam o dedo na sua garganta para vomitar Colocaban el dedo en su garganta para comer de vomitar nuevo. y comer de nuevo. o demônio da gula. Demonio de la Então, gula. todas essas igrejas Todas esas estão iglesias com um banquetinho dentro da igreja, están con banquete en la comes iglesia. e bebe dentro da igreja, Como dice y bebe no local sagrado, en el local estão sagrado. com o espírito da glutonaria, Está con espíritu de glotonería. espírito de Satanás em seus Espíritu de corações. Satanás en sus E os corazones. profetas que se levantam para falar são tirados. Y ellos son Mas caros. não tema, Pero no você já tema. cumpriu sua missão. Usted ya cumplió su Você misión. está livre desse sangue. Está libre de esa Se for bem sangre. recebido naquela casa, Si fue bien recibido, deixa a paz sobre ela. deja la paz sobre ella. Se não aceitar, Si no aceptar, sacuda a poeira dos seus pés, diz a palavra. do sacude el polvo de sus pies, dice la palabra de Dios. Meus queridos irmãos, Queridos hermanos, então aqui tudo que está sendo ensinado todo lo que está siendo enseñado é dentro da palavra de Deus. dentro de la palabra de Dios. Mas por que está acontecendo isso? ¿Por qué acontece eso? Ponto de interrogação, né? Punto de interrogación. Vem a resposta. Mira la respuesta. Alerta para todos nós. Una alerta para todos nosotros. Isso é sinal da vinda de Jesus. Señal de la venida de Jesús. Porventura, Por acaso, quando o Filho do Homem vier, el Hijo del Hombre ele venga, achará fé na terra? hallará fe en la tierra. Não achará, No hallará. porque terá tempo difíceis. Si un tiempo difícil. O povo estaria indiferente, como foi nos dias de Noé. Está diferente como en Noé. Seria como no dia de Sodoma e Gomorra. En los días de Sodoma y Gomorra. Você está vendo como estão os crentes em nossos dias? ¿Saben cómo están en nuestros días? Infiéis aos seus casamentos. Infieles a sus casamientos. Agora tem até palestra de pastores Hay palestra de pastores para segurar o seu casamento. para asegurar su casamiento. Ah, não é pecado No es pecado, dice. você fazer um sexo ilícito com a sua esposa, oral. Sexo ilícito con su esposa né? oral. Não, a Bíblia não explica isso. La Biblia no explica Você eso. para segurar seu casamento, você tem que fazer tal coisa. Espíritos enganadores. Espíritus São engañadores. sodomitas. Son sodomitas. São falsos profetas. Falsos profetas. A Bíblia diz que Deus julgará os leitos imaculados. Dios juzgará los lechos inmaculados. Os leitos sujos. Y los lechos Deus sucios. julgará os adúlteros. E a los adúlteros. E aparecem esses homens E aquellos hombres que pregam aquilo que a carne quer. que predican lo que la aquilo carne que quiere. o povo quer. Aquilo que el pueblo É quiere. aquilo que Paulo pregou. Eles montuariam para si. Isso amontonarían para sí. Doutores conforme as suas próprias concupiscências. Doctores compran a sus Para concupiscencias segurar seu casamento. para asegurar su casamiento. Faz uma coisa erótica com o seu marido, com a sua esposa lá. Haga una cosa erótica ahí. Está entre quatro paredes, não tem nada a ver. No tiene nada que ver. Você en cuatro paredes. esqueceu que você é templo de Deus, o Espírito Santo habita em vós? Olvidó que es templo de Dios. Está em quatro paredes, mas o olho de Deus está olhando para você. Não ande ouvindo esses falsos profetas, No de oídos esos falsos esses enganadores, engañadores. que seguram o casamento e a obediência a Deus. Segura casamiento y É obediencia a Dios. irmão, uma irmã que ora na presença de Deus, Hermanos que oren en la presencia de Dios. que obedece a palavra de Deus, Obedece la palabra de que Dios. honra a sua esposa, Honra a sua esposa. que honra o seu esposo, A seu esposo. e os princípios bíblicos. Los principios Aí a bíblicos. bênção de Deus está em sua casa. Y la bendición de Dios está en su casa. A sua esposa, o seu esposo não é prostituto, não. No es prostituto, Não é prostituta. No. meretriz. No es meretriz. Isso é coisa do diabo, do mundo. Es cosa del diablo y del Vocês mundo. são diferentes. Ustedes son diferentes. Quando está na terra do Senhor, diz a palavra. Cuando entra a la tierra del Não Señor. trazeis os costumes do Egito. Traiga las costumbres de Não Egipto. trazeis os costumes do mundo. Costumbre del mundo. Fuja desses falsos profetas enganadores. Huya de esos falsos profetas Esses engañadores. falsos profetas adúlteros. Falsos profetas adúlteros. Cadê que eles pregam contra a prostituição, adultério, eles não pregam. Ellos no predican contra Porque la eles prostitución. vivem no adultério, vivem na prostituição, então eles não pregam. Porque ellos viven na Eles não têm a prostitución. unção do Espírito Santo para pregar a verdade para você. No tienen la unción del Espíritu Santo para predicar la verdad. Glória a Jesus. Então, só que
um tipo de anticristo. Un tipo de anticristo. E se alguém vir ter convosco, diz a palavra, Si alguien viene con nosotros, que não traz esta doutrina, no trae la doctrina, não recebais em casa, recibáis en casa, nem tampouco o saudeis. tampoco lo saludéis. Você sabe por que seu lar está um inferno? Porque está un infierno, Você sabe por que seu lar está uma bagunça? ese hogar desordenado. Porque você está recebendo na sua casa a filmagem da besta desses falsos profetas. Está recibiendo la filmación de la bestia Você está falsa, recebendo na sua casa esses crentes mundando por meio da internet. recibiendo creyentes mundanos por Esses internet, falsos ensinamentos. falsas enseñanzas. É por isso que está um inferno na sua casa. Entonces está como un infierno en Mas su quando casa. você se humilhar para Deus e der ouvido à palavra de Deus, Usted se humilla para Dios y da oído a la sair palabra. desse WhatsApp, Y sale ese WhatsApp, sair das madrugadas desse Telegram, salir de esa madrugada de Telegram, sair desse celular de ese celular, e dobrar seu joelho e orar pela madrugada, falar com Deus. dobla las rodillas y Aí habla con você Dios. vai ver a transformação do Senhor em tua vida. Y va a ver la continuación de Dios en tu vida. Porque a Bíblia diz, meus irmãos, La Biblia dice, hermanos, que o Espírito Santo só habita el Espíritu Santo habita solo. em quem lhe obedece. ¿Quién le obedece? A Bíblia também diz, La Biblia dice también, quando entrar na presença de Deus, cuando entre en la presencia de Dios, sejam poucas suas palavras. sean pocas sus palabras. O Senhor está no seu santo El templo. Señor está en su santo templo. Calem-se diante dele toda a terra. Cállense delante de él toda la Aí tierra. você vem para a igreja, Y viene para la está iglesia, batendo papo, batiendo, está conversando, conversando, não está dando nem atenção ni dando atención. que o Espírito Santo está falando com você. Que el Espíritu Santo habla para Quando usted. você vai na presença de um juiz, Va a la presencia del você juez. pode conversar lá? Puede conversar ahí. Você pode falar alguma coisa lá? Puede hablar una cosa ahí. Quando você vai ali num julgamento, Va a un juicio. você não pode. No E puede. por que perante Deus você não tem esse respeito? ¿Por qué delante de Dios no tiene De ese prestar respeto? atenção na palavra. Prestar atención a la Aí palabra. fica no meio do culto. En É medio de del Deus. culto. No es de Dios. Isso é um espírito de anticristo Es também. un espíritu de É um anticristo. espírito de desobediência à palavra de De Deus. desobediencia a la palabra de Você Dios. está em vão na casa de Deus. Tomando la casa de Dios. Cale-se diante dele toda a terra. Cállese delante de él toda la Porque a tierra. boca de Deus está falando aqui na igreja. Dios está hablando aquí en la iglesia. A Bíblia diz: La Biblia dice, quem tem ouvido, ouça quien tiene oídos o que oiga o Espírito diz às lo igrejas. que el Espíritu dice a las iglesias. Ouça que o Espírito Santo de Deus está falando para você, meu Lo irmão. que el Espíritu Santo está hablando a Deus usted. está falando comigo também. Está hablando conmigo Está falando también. com todos nós. Con todos Para nosotros. nós se despertar. Para nosotros Para despertar. não ser enganado por esses falsos profetas No enganadores. ser engañados por los falsos profetas A engañadores. Bíblia fala que os tais são filhos de quem? ¿Los tales son hijos de quién? Filhos do diabo. Hijos del diablo. Todos aqueles que não obedecem à doutrina de Deus, Todos los que no obedecen la que doctrina não de Dios. obedecem à palavra de Deus. No obedecen la palabra de Dios. Porque tinha aqueles que perseguia, Que los que perseguían. que mesmo às vezes não saía, Y a veces no salían. mas continuava ali dentro da casa de Deus, Continuaba dentro de la casa de mas Dios. perturbando o povo de Deus, Perturbando al pueblo de Dios. causando contenda na igreja, Causando contienda en la iglesia. causando divisão na igreja. División en la iglesia. E o que a Bíblia diz? ¿Qué dice la Biblia? João também diz aqui nas cartas de João. También dice Juan. É misto que se manifeste os filhos de Deus Es necesario que se manifiesten los hijos de e Dios. os filhos de quem? ¿Y los hijos de quién? Do diabo. Del diablo. Tá vendo? Está viendo. O que Paulo falou para aquele falso profeta Pablo dijo al falso profeta. que estava perseguindo ele Le estaba e persiguiendo. persuadindo o povo a não dar ouvido à voz que Deus falava na boca do apóstolo Paulo? Persuadiendo al pueblo para no escuchar a Pablo. Ó filho do diabo, Oh, hijo del diablo. inimigo de toda perfeição, Enemigo de toda perfección. você agora ficará cego. Ahora quedará ciego. Tá vendo? Está viendo. Paulo chama ele de filho do diabo, chama um homem chamado Bar Jesus, Elimas, um mágico, falso profeta judeu. Aquel Bar Jesús, Elimas, falso Ele profeta. caiu cego, ferido, Cayó ciego e herido. e o Espírito Santo, Jesus, foi exaltado pela doutrina do El Senhor. Espíritu Santo de Dios fue exaltado por la doctrina de Dios. Não brinca com Deus, não. Fue con Dios, no. O Deus do Novo Testamento também lhe castiga. El Dios del Nuevo Testamento también castiga. Vai pensando que o nosso Deus é só bonzinho, vai. Va a pensar que solo es bueno. Esse Deus bonzinho que eles pregam é os falsos profetas aí. Esos son falsos profetas los que predican. Deus é amor, mas também é justiça. Dios es amor, pero también Ah, justicia. isso foi no Antigo, mas no Novo também tem. El Nuevo también tiene. O que Deus fez com Elimas? ¿Qué Dios hizo con Elimas? Feriu a carne dele. Hirió la carne de él. Ananias e Safira Ananías y Zafira caíram mortos. cayeron muertos Por causa da ganância, por la ganancia, da falsidade, la falsedad, do amor ao dinheiro. amor al dinero. Mentiu para o apóstolo Pedro. Mintió para el apóstol Deus Pedro. o matou. Dios lo mató. Aí você vai ficar brincando na casa de ¿Va Deus? a quedar jugando en la casa de Dios?
Você vai ficar roubando o dinheiro da casa de Deus? Robando dinero de la casa de Dios. Você vai ficar adulterando na casa de Deus? Adulterando la casa de Vai Dios. ficar dando um testemunho da obra de Deus? Dando en la obra de Dios. Saiba que você vai se encontrar com a morte. Sepa que se va a encontrar con la A muerte. espada da ira de Deus vai contra você. La espada de la ira de Dios irá contra Se usted. você não se consertar diante de Deus, Si no se concerta se delante você de não Dios, abandonar o seu pecado, no abandona su pecado. Deus vai descer a espada mesmo. Dios desciende la espada. Porque em lugar de igreja, ¿Qué lugar de é iglesia? lugar de pessoas purificadas, santificadas pelo sangue do Cordeiro. Lugar de personas purificadas por la sangre del Cordero. Hermanos y hermanas, Cuidado com esses falsos profetas enganadores. cuidado con los falsos profetas engañadores. Não sejamos mais meninos inconstantes, Seamos más niños inconstantes, sendo levados por ventos e roda de qualquer doutrina. cuidado por viento de cualquier doctrina. Cuidado com essas falcatruas por meio da internet aí. Cuidado con eso internet ahí, Cuidado com esses falsos profetas da unção, é da vassoura, con esos falsos profetas de la unción, é a unção da lâmpada, unción de la é o lámpara, tapete de fogo. el tapete de fuego. Cuidado, hein? Cuidado con Isso eso. são heresias. Son herejías. Não tem respaldo bíblico. No tiene respaldo bíblico. Nós temos sim a autoridade de Deus Tenemos autoridad de para Dios expulsar os demônios sim. para expulsar demonios. Mas Sí. Jesus diz no nome de Jesus En Cristo nombre de Jesucristo expulsarão os demônios. expulsarán O demonios. sangue de Jesus Cristo sangre de o Cristo purifica de todo o pecado. purifica de todo As pecado. casta maligna Casta não malignas sai com coisa alguma, sale con cosa a não alguna. ser com oração e jejum. Con oración y ayuno. Então, meus amados irmãos, Los hermanos, João lhe diz: Juan dice, filhinhos, hijitos, é já a última hora. es la última hora. O Espírito Santo está falando com nós, irmãos, já é a última hora. Hermanos, es la última hora. Vamos se despertar. Vamos a despertarnos. Quando ver essas coisas acontecer, Cuando ver esas cosas suceder, não se assuste. no se asuste. Erguei vossa cabeça, Levantad vuestra que a cabeza. vossa redenção está próxima. Vuestra redención está próxima. Nós temos que ficar atento. Tenemos que quedar atentos. Não só que esses sinais da cataclismo da natureza, não. No solo con señales de la Os piores naturaleza. sinais são os sinais internos, Peores señales son internas. dentro da casa de Deus. Dentro de la casa de Dios. Que tem o joio e tem o trigo. Tiene el trigo y la Esses cizaña. escândalos desses falsos profetas. Escándalo de los falsos profetas. Essa política dentro da igreja. Política dentro de la Essas iglesia. igrejas no meio de política não são de Deus, Medio de irmão. política no son de Dios. Deus nunca aprovou política. Nunca aprobó política. Aí eles apelam para o Antigo Testamento. Apelan para el Antiguo Testamento. Ah, mas Deus consagrou rei. Dios consagró reyes. De maneira nenhuma. De ninguna manera. Quem escolheu o rei para o povo de Israel não foi Deus. No fue Dios quien escogió. Foi o povo que escolheu. Fue el pueblo que escogió. Quando Samuel Con Samuel estava chorando ali, orando. llorando y llorando. E o povo, não, nós queremos um rei. Ellos queremos Porque rey, só quem decían. tinha rei eram as nações pagãs. E o rei do povo de Deus era o próprio Deus. El rey era el propio Dios. Aí Samuel chorou. Ahí Samuel lloró. Eu falei assim, não chore, meu filho. No llore, mi hijo. Esse povo não estão rejeitando você. No están rechazando a usted. Estão rejeitando a mim. Están Então rechazando. Deus permitiu porque é o pedido do povo. Dios permitió porque es por el Mas pueblo. Deus nunca não teve um meio de política. Dios nunca estuvo en medio de política. Deus nunca aprovou. Dios nunca aprobó. Então, meus irmãos, agora no Novo Testamento, Ahora en el Nuevo Testamento, aqueles que foram políticos, Deus converteu eles creo que fueron políticos e Dios abandonaram a convirtió política. y abandonaron Por política. que a igreja primitiva era perseguida? ¿Por qué era perseguida? Porque a política também perseguia a igreja, porque exatamente a igreja não se aliançava a eles. La iglesia no se aliaba con ellos. E os crentes que se alianciam lá para apaziguar Los que se aliaban para a apaciguar perseguição são covardes. son cobardes. Porque a igreja tem que ser perseguida mesmo. Tienen que ser perseguida. Daqui para frente as coisas vão ficar pior, irmãos. Quedará peor. Nesse princípio das dores vai vir tipo de uma pré-tribulação. Vendrá una Não pretribulación. uma grande tribulação. No la gran Está vendo tribulación. aqui esses anticristos? Esos Está anticristos vendo a besta que emergiu do mar? que emergió del mar. Presidentes e reis. Presidentes y reyes. Anticristos se levantarão no mundo inteiro. Cristo se levantará en el mundo Num entero. só pensamento. En un solo pensamiento. Preparando o caminho para o anticristo. Preparando el camino al anticristo. Perseguindo a igreja. Persiguiendo la E iglesia. esses crentes mundanos Los creyentes que mundanos. estão aplaudindo Aplaudiendo. é o que diz a Bíblia. Que dice la O Biblia. outro aliado do dragão. El aliado del A dragón. mulher montada na besta. Mujer montada en la Que se bestia. embriagava com o sangue dos santos. Brigando con E la os sangre. reis comiam suas carnes. Los reyes comían sus carnes. O que vai acontecer? ¿Qué acontecerá? Essas igrejas mundanas Essas igrejas vão mundanas sofrer na mão desses presidentes e reis. Sufrirán en la mano de esos Porque o presidentes y povo está reyes. exaltando demais os homens políticos só porque dizem que é sair da igreja. Porque están asaltando a los hombres E a políticos. vergonha que estão passando aí. Mira la vergüenza que están pasando. Confiou no homem. Cuando E confían a en el Bíblia hombre. diz: Y la Biblia dice: maldito o homem maldito el hombre que confia no homem. que confía en el hombre. Política, televisão, divórcio, vai
Vaidade das irmãs. Iglesia que entra vanidad y divorcio en las hermanas. E vaidade pecaminosa dos irmãos. Vanidad pecaminosa en las Ela não hermanas. tem o Espírito Santo. No tiene el Espíritu Santo. Por mais santa que ela seja, Por más santa que sea, se entrar esses pecados, trae esos pecados. acabou a igreja. Acabó la iglesia. O estelão do diabo, La estela del o diablo. trono de Satanás dentro da igreja, El trono de Satanás en la iglesia. não é de Deus. No es de Dios. Andamos, a Bíblia diz, andamos por fé e não por vista. Andamos por fe y no por vista. Não atentamos nas coisas que são aparentes, No peleando las cosas que son porque aparentes. as coisas que se vê são temporais, Son temporales las cosas mas que as se que ven. não se vê Pero las que no se ven são eternas. son eternas. Então, vão ser enganados se quiserem. Van a ser engañados si quisieren. Se quiser continuar no engano, Si quisieren el engaño que amém, é vocês e Deus. es usted y Dios. Mas a palavra do Senhor, La palabra del Señor ela foi pregada fue e predicada. está sendo pregada. Está siendo predicada. Enquanto eu viver Cuando yo viviere nessa igreja, en esa a iglesia, doutrina de Jesus nela vai prevalecer. la doctrina prevalecerá de Jesús. Aleluia, glória a Deus. É já a última hora, irmãos. La última hora, hermanos. A trombeta do arrebatamento vai soar. El trompeta del arrebatamiento A sonará. Bíblia diz, Jesus fala que ele virá na hora que não penseis. En la hora que no sabéis. Quando houver paz, segurança, Viene paz y seguridad. aí virá repentina destruição. Vendrá repentina destrucción. Então cuidado. Cuidado. Jesus pode vir para você hoje. Jesús puede venir para usted hoy. Se você vier fechar os olhos, Viene a cerrar los ojos. Jesus chegou para você hoje. Jesús llegó para usted hoy. Jesus, um dia vai acontecer o arrebatamento. Acontecerá el arrebatamiento. Mas muitos estão sendo arrebatados na morte. Muchos serán arrebatados en la E muerte. como está a sua vida diante de Deus? ¿Cómo está su vida delante de Dios? A igreja dos falsos profetas, Iglesia de los falsos eles não profetas. pregam sobre No arrebatamento. predica arrebatamiento. Eles não pregam sobre inferno. No predica sobre el Eles infierno. não pregam sobre céu. No predica cielo. Jesus foi o pregador que mais pregou sobre o inferno. Jesús predicó más sobre el Foi o infierno. Senhor Jesus. Fue Jesús. Então nós temos que pregar. Entonces tenemos E que os predicar. falsos profetas pregam, não, o inferno não existe. Diciendo que el infierno no existe en ellos. Nós vamos para o céu. Vamos para el cielo. Céu da boca da onça que eles vão. Cielo de la boca de la onza. O céu de Cristo não. El cielo de Cristo no. Para entrar no céu Para entrar al cielo, é santificação do corpo, es santificación del da alma cuerpo, e do espírito. alma y espíritu. Então, como já ouvi que vem os anticristos. Ya viste que viene el anticristo. Os anticristos estão aí, meus irmãos. Están ahí, mis Por meio hermanos. dessa política. Por medio de política. Leis sendo analisadas. Leyes analizadas. Prestes para ser aprovada. Prestes para ser que aprobada. confronta a moral ética. Confrontando a moral y da ética. família. De la familia. E os conceitos cristãos. Conceptos Onde cristianos. estão os anticristos? Onde estão os anticristos? Por meio dos falsos profetas. por meio dos falsos profetas. Das falsas igrejas. Falsas iglesias. Ah, não tem nada demais. No tiene nada de malo, Se dicen. divorciar e casar de novo. Divorciarse y casarse de Não tem nuevo. nada demais, as irmãos usar Van a pinturas. usar maquillaje. A Bíblia dele mesmo condena isso. La Biblia condena eso. Tanto no Novo como no Velho. Tanto en el nuevo con el viejo. Deus, quando falou com Jacó, Cuando Dios habló con Jacob. mandou que Jacó Mandó que Jacob subisse a Betel. subiese a Betel. Mandou que as mulheres tirassem os deuses estranhos das suas orelhas. Que las mujeres quiten los dioses extraños de sus Os orejas. brincos das suas orelhas. Los aretes de sus Os orejas. anéis, os enfeites dos seus dedos. Anillos y enfeites de Porque sus são arreglos. deuses estranhos. Porque son dioses extraños. E a Bíblia fala, meus irmãos, A Bíblia diz, hermanos, que os idólatras Los idólatras não herdarão o reino do céu. no heredarán el reino del Então, cielo. como essas igrejas, Como essas igrejas. que as irmãs lá estão com um brinco na orelha, Están con arete en la estão oreja. usando pinturas, Usando pintura. são de Deus? Não são. No son de Dios. Estão na idolatria. La idolatría. Isso é idolatria. Es idolatría. Deus não divide a sua glória com ninguém. Dios no divide su gloria con Aí nadie. lá no Novo Testamento, Y en el Nuevo Testamento, Deus usa o apóstolo Pedro usó al apóstol com o Pedro enfeite dela, con el enfeite de no ella. seja no frisado do cabelo. No sé en el frisado del Tá vendo cabello. vocês, irmãs? Tá vendo ustedes, Se hermanas? Deus deu um cabelo cacheado para vocês, Se Deus deu um cabelo é o natural que Deus te Es deu. lo natural que Dios te dio. Se Deus deu um cabelo liso para vocês, Se deu um cabelo liso é o para você. liso que Deus te deu. Es el liso que Dios te Se dio. é crespo, Se es é o crespo. crespo que Deus te deu. Es el crespo que Dios te dio. Olha para minha mão aqui, ó. Mire para mi Tem mano. 5 dedos. Tiene 5 dedos. Todos dedos são iguais. Todos los dedos son iguales. Um é diferente do outro. Uno diferente de Deus otro. fez assim, não está perfeito? Y dice, está perfecto. Mesma coisa são as irmãs. Misma cosa son las Umas têm um hermanas. cabelo liso, Tiene cabello outras têm um liso. cabelo preto, loiro, Cabello rubio, outra é negro. cabelo cacheado. Cabello cacheado. Aí, se tem cabelo crespo, Tiene cabello o crespo. cacheado vai lá frisar o cabelo. O va y se frisa el Vai cabello. lá alisar o cabelão lá. Va a alisar el cabello ahí. Passar a chapinha no cabelo lá. Y pasa plancha en el cabello ahí. Desagradando a Deus, Está irmãos. desagradando a Dios. E o frisado também é aquela que espeta tudo, né? Deixa o cabelo, fala aquele black, né? Aquella deja el Tá cheio frisado. disso nas igrejas. Está lleno en las Tá
iglesias. o que Pedro diz em 1 Pedro 3. Es lo que Pedro dice en 1 Pedro O 3. inferno não seria não frisar, isso é frisado, espetado, deixar os cabelos todos arrepiados. Y si es frisado queda Isso não é arrepiado. de Deus, isso é Eso no es, vaidade mundana. Então a palavra que está falando. es palabra que está Aí hablando. vem os falsos profetas falar, mas isso é costume. Pero esos costumbres dicen los É falsos usos e profetas. costumes. Son usos y Falso costumbres. profeta, filho do diabo, sempre tem algum argumento falacioso. Falsos profetas siempre tienen un Mas a gente não argumento. prega por argumento falacioso, a gente prega pela Bíblia. Predicamos por la Biblia. Deuteronômio 18, verso 9 diz: Deuteronomio 18, quando verso 9. entrar na terra do Senhor, você se converteu a Deus, Usted se convirtió a Dios. não trazeis os costumes do Egito. No traiga las costumbres de Egipto. Ah, mas isso é da lei. Pero eso es de la ley. Vamos para o Novo Testamento. Vamos para el Nuevo Testamento. Paulo, quando fala da conduta das mulheres, Cuando habla de la conducta de dos las mujeres. cabelos das mulheres, Los cabellos de las mujeres. aquela que tosqueia o seu cabelo, Aquela que toca e é corta a os mesma cabelos. coisa que tivesse raspada. Es como si se hubiese Não rapado. tem diferença para Deus. No hay diferencia para Dios. Pouco de fermento leva da massa El toda. fermento leuda la E masa. ele fala assim para os irmãos: Y habla así para los hermanos. nós, nem as igrejas de Deus, Ni las iglesias de Dios. têm tais costumes. Tenemos tales costumbres. Para fechar a boca desses falsos profetas. Tienen la boca de esos falsos profetas. Ah, mas isso é uma cultura Mas es una cultura daquela época do tempo de Coríntio. del tiempo de Corintios. Mentira. Mentira. Que o próprio texto relata. El propio texto relata. Todas as igrejas de Deus. Todas las iglesias de Dios, Então, tanto daquela época tanto de aquella época como as demais gerações. como de la demás generación, Essas igrejas Essas iglesias que apoiam essas vaidades mundanas apoiam a vanidade mundana. não são do Espírito Santo. no son del Espíritu Não Santo, são de Deus. no son de Dios. E olha que eles enganam-se capazes os escolhidos. Pueden engañar a los Eles escogidos. começam a cativar pregando algumas verdades. Cautiva predicando unas Mas o verdades. diabo não consegue esconder o rabo por muito tempo, não. El diablo no consigue esconder Uma el hora rabo. aparece. En un momento aparece. E quem conhece a Bíblia sabe. Quien conoce la Biblia sabe. Prova os espíritos se são de Deus ou não são. Pero los espíritus son de Prova a Dios. profecia. Prueba la profecía, Prova a la revelação. revelación. Prova a pregação de João. Predicação de Se Juan. tem respaldo com a Bíblia. Se tem respaldo com a Se Bíblia. tem respaldo com a palavra. Respaldo com a palavra. E com os 2000 anos de história da igreja. Con los 1000 años de historia Se de não la tiver iglesia. respaldo, Si no é tiene heresia. respaldo, es herejía. Fuja deles. Huya de ellos. Então esses daí são os anticristos. Esos de ahí son los É a anticristos. besta que subiu da terra. Bestia que subió de la O tierra. falso profeta, Falso profeta. que está preparando o caminho para o seu protagonista, o algoz anticristo, a besta. Preparando camino para el anticristo de la bestia. Quando houver o arrebatamento da igreja, Fue el arrebatamiento de la que esse iglesia. anticristo surgir, Ese anticristo surgiere. vai enganar muitos, hein? Hará muchos. É exatamente o que o povo quer. Así como el pueblo quiere. Vai dar falsa paz, Falsa paz. emprego, Empleo. curar enfermidade. Curando enfermedades. Hoje os falsos profetas é a mesma coisa. Los falsos profetas es lo mismo. Eles não pregam transformação, No predica transformación. não prega regeneração No predica do regeneración. novo homem, a nova mulher em El Cristo. nuevo hombre o mujer. Não prega os atributos de Deus. No predica atributos de Ele Dios. só prega as coisas terrenas. Predica solo cosas É terrenales. exatamente esse falso evangelho que Satanás Como el falso evangelio que Satanás mostrou para Jesus. mostró para Jesús. E ele usou a própria palavra. Usó la propia Ó, te palabra. darei tudo isso. Todo eso. Se prostrar meu pé e me adorar-te. Mostrar en mis pies y me Pula adorares. daqui de cima que está escrito. Todo está Que escrito. os seus anjos vai te segurar, vai te guardar. Que los ángeles A mesma seguirán. coisa são os falsos profetas. Lo mismo los falsos Os profetas. anticristos da época. Os anticristos da época. Vai vir a besta do Apocalipse com a marca física. Poner la bestia con la Na marca mão física. e na testa. En la mano y en la frente. Não sei se é uma moeda, se é um chip, mas vai ser física. Va a ser física. Mas os anticristos hoje, Pero los anticristos os hoy, aliados do dragão, aliados del dragón, os falsos profetas, falso profeta, já estão com a marca espiritual há muito tempo. están con marca espiritual. mucho Marcando a tiempo. mente Marcando a mente. e as mãos do povo. Y la mano del A pueblo. mente, fazendo você aceitar as suas doutrinas. Haciendo aceptar su E falsa com as doctrina. suas mãos para você dar posse a eles. Y con su mano para dar pose a Então ellos. esses falsos profetas, esses anticristos, Esos anticristos só pregam paz. solo predican paz. Só pregam prosperidade. Solo predican prosperidad. Só bênção financeira. Solo bendición financiera. Não prega o reino do céu, eles inverteram. No predican el reino Busca del cielo. primeiro as coisas da terra, o reino do céu é por último. Busca primero las cosas de la Então, são tierra. todos é o que o anticristo vai promover. Es lo que el anticristo Uma falsa promueve. paz. Una falsa paz. Eles só pregam paz. Solo predican paz. Deus é um Deus de paz. Dios es un Dios de Deus paz. é um Deus que cura sim. Dios cura así. Mas que esses crentes que não pregam a regeneração, Los creyentes que no predican regeneración. a doutrinação dos seus membros, Doctrinación de sus miembros. não pregam. No predican. Não ensinam. No enseñan. Não prega contra o adultério. No predica contra Não adulterio. prega contra a televisão. Contra la televisión. Não prega com quem tem que ter bom Que caráter. tienen que tener buen carácter. Tem que pagar a conta em dia. Pagar cuenta al día. Não dever nada para No ninguém. deber nada para nadie. Não ser caloteiro. No ser caloteiro. Não ser sem vergonha. Ser sin vergüenza. Ser um crente Ser sincero. un creyente sincero.
No predican. Só prega as bênçãos. Solo predica bendiciones. Vai queimar no fogo. Va a quemar en el fuego. A Bíblia diz no tempo da tribulação, La Biblia dice en tiempo de os homens tribulación. vão sacudir suas cabeças. Vão sacudir sua Os cabeça. montes se derreterão. Los montes se Os derretirán. ouros, os grandes prédios cairão. Los grandes predios caerán. Os navios vão se naufragar com as grandes ondas Naufragarán con las grandes da ira ondas de Deus. de la ira de E Dios. vão se esconder em cavernas. Esconderán en cavernas. Livrai-nos que é vindo a ira do Cordeiro do seu santo trono. Librados de la ira del Cordero. Então Deus está falando hoje. Está hablando hoy. Se arrependa. Arrepiéntase. Volta ao primeiro amor. Vuelva al primer amor. Abandone essas falsas doutrinas. Abandone la falsa doctrina. Porque isso não é de Deus. Pues no es de Dios. Isso não promovendo o Espírito Santo. Eso no promueve el Isso Espíritu promovendo Santo. o erro, o espírito do erro. Es el espíritu del error. A Bíblia diz: quem é de Deus, ¿Es de Dios? nos ouve. Nos oye. Quem não é de Deus, Quien no es de Dios, não nos ouve. no nos oye. Nisto conhecereis. Esto conoceréis. Quem está com o Espírito da verdade, Está con el espíritu de la quem está verdad com o Espírito do erro. y el espíritu del error. Saiu de nós porque não eram dos nossos. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Não está se referindo que saiu da placa do ministério A ou B. No está refiriendo al placa B. Ele está falando que saíram da presença de Deus. Salieron de la presencia de Dios. Saíram da verdadeira doutrina. De la verdadera Para doctrina. dar ouvido aos falsos profetas. Para dar oído a los falsos Porque eles profetas. não eram de nós. Pues no eran de nosotros. Estava de engano no nosso meio. Estaban de engaño en E nuestro medio. Deus arrancou a máscara. Dios arrancó la máscara. Ah, fulano saiu, se desviou. Él se desvió. Mas muitas vezes estava desviado há muito tempo dentro da igreja. Estaba muy desviado. Com hace coisa mucho errada. tiempo. Con cosa Chegou errada. uma hora que Chegou uma hora Deus que vomitou para fora. Dios vomitó para Mas afuera. se arrepender, Si se de arrepentiere, coração Deus traz de volta. de corazón Dios trae de Mas se nuevo. ficar de engano, Deus tira mesmo. Si queda engaño, Dios quita mismo. Palmas para Jesus. Palmas para Cristo. Porque se eles fossem de nós, Porque si fuesen de nosotros, se fossem crentes obedientes, creyentes obedientes, se fossem pastores que amam as almas, pastores que aman la alma, estaria conosco estarían aqui. con nosotros aquí. Mas eles vieram com a intenção de enricar. Vinieron con la intención de enriquecerse. Dizendo, não, vou entrar com missionário, Voy a hablar con el misionero eu vou ficar rico. y voy a quedar rico. Vai dar um cargo para mim lá, Va a dar un cargo para mí. vai dar uma igreja para mim lá, Va a dar una iglesia para mí. eu vou ganhar muito dinheiro, Ganaré mucho dinero. vou ficar rico. Quedará rico. Sai dele, Satanás. Sal de él, Satanás. Você vai ficar rico, as bênçãos do Senhor. Ficar rico tem que trabalhar. Que quedar rico tiene que trabajar. Aleluia, glória a Jesus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Hermanos y hermanas, todos esses todos esos são anticristos, son anticristos, são enganadores. son engañadores. Fuja deles. Huya de ellos. Provai a igreja que você está congregando lá. Prueba la iglesia que está congregando. Você Ahí. tirou uma base pelo que foi pregado aqui agora? Tiene una base que fue predicada aquí hoy. Foi falado tudo aqui. Fue hablado todo aquí. Cai na real. Cae en el real. Sai fora enquanto é tempo. Sal fuera en cuanto hay tiempo. Para que não se incorra nas suas pragas. Para que no se vuelva con sus Deus plagas. te avisou. Dios te avisó. Ah, mas eu tenho que ficar, continuar. Tengo que quedar y Porque continuar. Deus me chamou. Dios me llamó. Não tem mais jeito. Já que cerrou Pues ya encerró o tempo. el tiempo. O tempo de Deus tem uma seara para você tomar conta. Hay un tiempo para tomar cuenta. Deus tem uma liberdade para você pregar a verdade. Dios dio la libertad para predicar la Não verdad. se- a Bíblia diz: não se detém no caminho dos No pecadores, se detengan en camino de pecadores. nas rodas dos escarnecedores. Las ruedas de los A carnecedores. Bíblia fala que são sinagogas de Son Satanás. sinagoga de Satanás. Como você vai ficar numa sinagoga de Satanás? ¿Cómo quedar en una sinagoga de Satanás? Por mais que você seja santificado, é julgo desigual. Por más que sea santificado, es yugo É a desigual. mesma coisa de você um cristão fiel que quiser casar com uma mulher ímpia. Es que como un cristiano É fiel um casarse julgo con impío. desigual, não tem Deus. No tiene Dios. Você tem que habitar onde tem a Tiene verdade. que habitar donde tiene la verdad. Onde você tem a liberdade para adorar e pregar a doutrina. Tiene libertad para predicar la doctrina. E aqui você tem toda a liberdade para pregar a doutrina. Aquí tiene toda libertad de predicar doctrina. O obreiro que não pregar a doutrina, que ele não serve. Pero que no predica doctrina no sirve. Já tem até fiscalização nas igrejas para ver os irmãos que estão pregando doutrina. Ya hay hasta fiscalización de las iglesias para Manda predicar. até os irmãos mandar as pregações e ver as pregações dos irmãos que estão pregando doutrina. Hasta envían predicaciones y están predicando doctrina. E não tem dia certo, não. No tiene día É correcto. todo dia que é doutrina. Todo día es Já doctrina. fala igreja primitiva, doutrina Ya divina. dije, iglesia primitiva, É a doctrina. doutrina que é a verdadeira palavra de Deus. Doctrina que la palabra de Dios. Quem tem o Espírito Santo nos ouve. Quien tiene el Espíritu Santo nos E escucha. pecadores que querem vir ao arrependimento também dão ouvido à voz de Deus. Pecadores que quieren el arrepentimiento vienen oído
a la palabra Deus de não Dios. terá o culpado por inocente. Dios no tendrá por culpable al inocente. Deus está avisando, irmãos. Dios está avisando. Porque você viu sobre a besta que sobe do mar? Dios sobre la bestia que sube del mar, Viu só o chifre e a cabeça, as 7 cabeças? sobre el cuerno y las 7 cabezas. Ela vai vir do mar, no meio dos povos. Vendrá de en medio de los pueblos, Nações, tribos e línguas. naciones, tribus y lenguas. Ímpias. Impías. E quando surgir esse homem, Cuando surgiera aquel o hombre, pecado, filho da perdição, el hijo de la perdición, o falso profeta, juntamente com ele, que é a segunda besta, falso profeta con la segunda a bestia, mulher montada na besta, mujer montada en la é o bestia, império mundial na terra, el imperio mundial en la tierra, do dragão. del dragón. Aí aqueles que ficarem Aquellos que quedaren vão sofrer a dor, sufrirán ahí el vão dolor. lembrar Lembrarán das oportunidades que tiveram oportunidades que tuvieron e não aceitaram. y no aceptaron. Então a oportunidade é agora. La oportunidad es E ahora. depois de todos esses acontecimentos, Después de todos esos sucesos, virá também o juízo final. vendrá el juicio Será final. julgados Será juzgado, e lançado no inferno. lanzado en el infierno. Aquele que não deu ouvido à voz de Deus. Aquel que no dio oído a la voz de Aparecerão Dios. os livros. Aparecerán los libros. A Bíblia será aberta nesse dia. La Biblia será abierta. Deus vai expor cada versículo da palavra de Deus que você rejeitou. Por cada versículo que rechazó, Cada pregação que você rejeitou. cada predicación que rechazó, Os livros memoriais. los libros de los Malaquias memorias. 3,16. Malaquías Quando 3:16. você vinha para a igreja Viene para la iglesia e ali você murmurava da palavra. y murmuraba de la palabra, Murmurava da doutrina. de la doctrina. Deus vai expor tudo para vocês. Dios pondrá todo para usted, Que não deu ouvido à palavra de Deus. que no escuchó la palabra de Será Dios. lançado um lago de fogo. Será lanzado al lado de fuego. Mas os crentes fiel a Deus, Creyentes fieles a que Dios, obedeceram a palavra, que obedecieron la a palabra, santificação do corpo e alma e espírito, santificación cuerpo, alma y vão espíritu, entrar no reino celestial de Deus en el reino celestial de Dios, para todo sempre. para siempre. E amém. Cuidado com as crianças. Cuidado con los niños. A besta dos anticristos La bestia de los da anticristos, ideologia de gênero de ideología de género, nas escolas. en las escuelas. Bate o pé, senhor pai. Bate un pie, Bate o pé, senhora mãe. bate el pie. Ah, sua filha tem que vir aqui de calça comprida. Não. Tiene que venir de pantalón, no. Diga não. Diga no. Tem lei Hay ley no Brasil en Brasil. que as escolas Que las escuelas têm que obedecer tienen que obedecer os mandatos de alguma religião. los mandatos de alguna religión. É só você ir atrás. Solo usted irá atrás. Mas tem vontade, tem pessoas que já têm vontade, tá igual um leão na jaula na igreja. Está igual que un león en la jaula. Ah, eu vou ficar lá na igreja, mas é que eu tenho que trabalhar, eu tenho que usar calça. Tengo que usar pantalón. Ah, eu tenho que ir para a escola, eu tenho que usar calça. Eu quero ir Aí à escola, eu tenho vai que usar aquela pantalão. hipocrisia. Va con la Que já hipocresía. queria usar mesmo. Que ella quería usar. Aquela que é doutrinada pelo Espírito Santo, Y que es adoctrinado por el fala Espíritu assim, aqui eu Santo. não vou usar. Dice, no voy a Eu usar. vou usar saia. Voy a usar falda. 4 palmos para baixo do joelho sentada. Ropa más abajo de los rodillos Não tá sentada. com 4 palmos para baixo do joelho em pé, mas quando senta vem aqui nas coxas. Não adianta nada. No sirve de nada. É santificação. A casa de Deus não é casa de sensualidade. La casa de Dios no es casa de Lá, sensualidad. sensualidade dos falsos profetas. Sensualidad de falso As profeta. mulheres ficam desfilando com saltão alto, com saia curta da casa de Deus, saia curta, Queda desfilando con taco mostrando alto. suas peças íntimas. Mostrando su pieza Isso íntima. não são de Deus, não. No es de Dios eso. Vocês são instrumento do diabo, eles precisam se arrepender. Precisa arrepentirse. Mas aqui não, aqui tem que ser santificado o corpo, alma e espírito. Tiene que santificarse cuerpo, alma y espíritu. Cuidado com as crianças, com esse celular, Con los niños, esos esses celulares. balins do celular. Esos balines del Na celular. antiguidade, En la antigüedad os demônios exigiam sacrifício das crianças para matar as crianças. exigían sacrificio los demonios No de los novo niños. pacto agora, Nuevo pacto ahora. o diabo agora está matando as crianças espiritualmente, Está matando espiritualmente a los com a niños. influência do La pecado, influencia del pecado. dos joguinhos do De celular, los né? jueguitos en el celular. Dos desenhos, De los dibujos. das minisséries. De las miniseries. E vi grandes e pequenos, Y hein? grandes y pequeños. No dia do juízo final, você está pensando, você criança que já tem um certo entendimento, já conhece Usted que ya tiene un cierto o entendimiento, certo niño. e errado. Lo cierto y Aquele esse equivocado. joguinho de você vai para o inferno também. Va a ir también para el infierno Ah, si va a bem-aventuradas as criancinhas sim. Bem-aventurados os As niños, sim. criancinhas inocentes que não têm raciocínio. niños inocentes que no tienen A criança raciocinio. que já sabe, adolescente, passou já dos 8, 7 anos, já conhece. Un niño ya conoce Se adolescente. não obedecer, é condenação também. Si no obedece es condenación. É inferno Es também. infierno también. Então, senhores pais, vocês são sacerdotes do lar. Son sacerdotes del hogar, Antes de padre. você começar o ministério na sua casa, na casa de Deus, Antes de comenzar un ministerio en la comece casa de na Dios, sua casa, comience en su casa. doutrinando os seus filhos. Doctrinar a sus hijos. Enquanto os seus filhos estiverem sob a sua autoridade, Estuviesen sobre su autoridad, você sustentando, dando roupa para eles, dando ropa para ellos. eles têm que te obedecer. Ellos tienen que obedecer. Mesmo que passou de maior, tá debaixo do seu teto, tem que obedecer. Pasó que mayor y tiene que Obedecer, obedecer. ó, vai trabalhar, vai arrumar uma casa, vai morar lá, que a minha casa é santa. Aqui não Aquí é mi casa es santa. aquele que amar. ¿Quién te ama? Pai, mãe,
filho não é digno de mim mais que a mim. Padre, madre, Então, se você ama Jesus, você tem que manter a doutrina. Se ama Jesús, tiene que mantener la Quando doctrina. estiver mantendo com você, você tem que manter a doutrina. Porque quando ele crescer, se ele errar, é ele e Deus. Es Él y Dios. Então usa a autoridade que Deus te deu. Usa la autoridad que Dios te Não dio. adianta você querer vir aqui pregar na igreja, No sirve predicar en la ter iglesia. autoridade na igreja, sem que sua casa está uma Y desordem, su casa está en está uma desorden. bagunça. Está un desorden. Está morando com você? Morando com você. Exige a doutrina. Exige a doutrina. Vai vir perseguição, vai Vai vir inflação. persecução. Não importa. No importa. Você é você e Deus. Usted y Dios. Porque o povo vai vir mesmo. El pueblo vendrá. Ah, mas meu filho, eu amo tanto ele. Se você amasse ele, você não deixava desse jeito. Si lo deja así, de ese jeito. Quem ama doutrina o seu filho. Quien ama doctrina a su hijo. Vem, igreja. Tudo isso são anticristos. Todos esos son Esse anticristos. desenho afeminado. Esos dibujos Meio afeminados. de escolas. En medio de la escuela. Cuidado. Cuidado. Cuidado que os anticristos estão por aí. Cuidado, los anticristos están ahí. Eles querem atacar as famílias. Quieren atacar Quer familias, atacar as crianças niños, com a influência do con pecado. influencia del pecado. Nas suas danças sensuais aí, Son danzas homens sensuales, ficaram até nus. donde quedan hasta Em desnudos suas hombres. passeatas, Y en los com paseos, seus órgãos genitais mostrando para as con crianças. sus genitales mostrando a los niños. Só que coisa absurda. Qué cosa absurda. Né? E quando nós pregamos a verdade, eles não aceitam. Cuando predicamos verdad, no Você acepta. vê que está uma inversão de valores. Es una inversión de O valores. cerco está fechando. Está cerrándose el cerco. Mas o maior cerco da lei de Deus está fechando para eles. El mayor cerco está cerrándose para ellos. E nos levando para a glória. Y levanta para la gloria. Aí está a palavra de Deus. Está la palabra de Dios. Em nome de Jesus Cristo. En nombre de Cristo.